moveres, como vocês estão? Por aqui estamos muito bem, né, Bia? Estamos maravilhosamente bem, né? Não tem nem o que dizer. Hoje, antes da gente começar, né, eu falar quem é a convidada de hoje, eu queria falar para vocês darem o like, deixarem um comentário, compartilharem com os amigos, para que a gente possa trazer aí cada vez mais nomes mais bacanas, mais legais, para que vocês fiquem com a gente. Agora eu vou falar sobre a nossa convidada de hoje, que é maravilhosa, né? Amo. Não, eu fiquei até com vergonha, porque ela é tão linda que eu falei, vai ficar ruim pro nosso lado, né, Camila? Mas assim, olha o episódio anterior e olha a gente hoje, né? Não, hoje a gente veio produzida, né? Porque assim, tinha que estar à altura. A responsabilidade era grande, né? A nossa convidada de hoje, ela é designer de moda há mais de 15 anos. Ela é professora, criadora do método Capital Visual, ela é influenciadora também. A nossa convidada de hoje é a Thalita Dalbó. Olá, gente, vocês são maravilhosas. Não coloquem essa pressão, o povo tá vendo aí. Elas são lindas. Para mim é um prazer estar aqui hoje falando sobre Capital Visual. Foi uma metodologia que eu criei para mudar a minha vida e, por consequência, eu vi que poderia mudar a vida de muitas outras pessoas. E esse é o objetivo para fazer aí com você de casa. A gente vai ter várias dicas legais. Fiquem com a gente até o final, que esse episódio vai mover a sua mente. E vamos começar, vamos fazer todo um histórico aqui, Thalita. Eu quero saber lá das antigas, quando você ainda nem pensava no Capital Visual. Eu soube que você fez faculdade de enfermagem. Que história é essa? Conta aí pra gente. Eu fiz faculdade de enfermagem, isso eu tinha uns 20 e tantinhos, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas na época eu sentia muito que eu queria ajudar pessoas. Então, para mim, a tradução de ajudar, do que eu entendia que seria ajudar, era enfermagem. Cheguei a fazer turismo, gastronomia antes. E aí eu não me senti tão útil nesse sentido de estar ajudando pessoas. Mas era a visão que eu tinha, eu era muito nova. Eu fiz turismo e gastronomia com 16 anos. Nossa, muito então, a enfermagem, eu pensei, não, a enfermagem é isso. Ela vai trazer essa tradução do ajudar, tinha essa necessidade. E a minha mãe, ela teve câncer. Então, nesse processo, eu já, na Federal, né, de Floripa, você já começa a fazer um estágio. Então, fazendo estágio, eu lidava com algumas coisas, já via algumas coisas, assim, a gente, inclusive, fez na periferia de Floripa, foi uma loucura, teve tiroteio, teve tudo, assim. E aí, quando a minha mãe teve, eu desmaiei, aí eu vi sangue nela, eu já tinha visto outras vezes, eu desmaiei. E aí eu fui para um evento de mulheres, e lá falaram o seguinte, quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. A pessoa falou isso, e eu fui, na verdade, para comer nesse evento, porque faziam 3 dias que eu não tinha o que comer na mesa. Então, eu estudava, ou eu comia e eu escolhi estudar, então pagar o xerox, essas coisas. Então, quando eu fui nesse evento, eu fui com a intenção de comer. As pessoas não sabiam, me convidaram. Falei, nesse evento vai ter comida? Vai, eu falei, tô dentro, vamos. E quando chegou lá, eu usava exatamente um look, depois se vocês quiserem a foto para compartilhar aqui, era uma calça de legging e uma t-shirtzinha, uma blusa amarrada. Esse era o meu look, porque para mim moda era futilidade, eu tinha essa visão. E eu pensava assim, moda é futilidade, é perda de dinheiro, eu pensava dessa maneira. E quando ela falou essa frase, ela falou o seguinte, até a gente estava conversando sobre paixões aqui anteriormente, né? E ela falou, você vai lembrar da sua maior paixão e da sua maior dor. E naquele momento eu lembrei desses 2 extremos, a minha maior dor, que era totalmente ligada à minha autoestima. Então, eu percebi que eu sempre queria ser feia, porque eu não queria chamar a atenção. Eu nunca queria me destacar, eu nunca queria ser o centro, eu não queria ser uma voz. E aí eu fazia de todas as coisas, desde pequena, para ir para essa linha. E em contrapartida, eu lembrei da minha maior paixão, que realmente era a moda. Minha mãe trabalhava com isso, ela tinha máquina de tear, tinha um guarda-roupa gigante, com muitas cores. Aquilo, para mim, era muito mágico. Então, ela deixava eu escolher as cores de botijão, de liquinho, sabe? Essas coisas, assim, de liquidificador. E aí, eu escolhia as cores e saía aquilo, sabe? Eu achava magnífico. E eu comecei a lembrar dessa paixão, que eu gostava de fazer as roupas de boneca. E aí foi muito forte para mim, ali foi uma experiência que eu falo que eu realmente tive um encontro com Deus, assim, porque eu senti no meu coração, você vai curar o coração das mulheres através da moda. E eu sou muito obediente àquilo que Deus fala, então eu falei, beleza, se esse é o meu propósito, eu tranquei a faculdade de enfermagem e fui fazer corte e costura, que era o que eu poderia fazer na época. E aí comecei a trabalhar na área, depois fiz a faculdade de moda, enfim, até chegar no meu marido. Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta nesse meio, se a gente vai pro final. Nossa, muita coisa. Muita. Nosso roteiro, muito assim, tá louca. muito robusto. Eu falei, meu... Espero que caiba tudo, senão você vai ter que voltar outro dia. Vai ter que voltar. Bora.
Vamos fazer parte 1, parte 2, parte 3. Não, antes de Sim. falar do seu marido, eu vou te fazer uma pergunta. Essa história de você ter uma baixa autoestima e querer estar feia é uma história que aconteceu na tua infância, né? Uma professora sua fez um comentário maldoso e você internalizou que você tinha que ser feia, né? Eu tinha Conta um pouquinho 4 disso. anos de idade na época. E eu era uma criança muito vaidosa, comunicativa. E aí, no Sesc, que era a época da escola, eles tinham muitas margaridas no jardim. E os meninos, na hora do recreio, arrancaram aquelas margaridas e me deram. A professora, vendo aquilo, falou, acabou o recreio, vamos para a sala. E ela me colocou no canto do burro, que eu sou dessa época, gente. Do canto do burro. Nem parece, mas tudo bem. Obrigada, Botox. Brincadeira. Botox. Procedimentos. Obrigada, dermatologista. Não, brincadeira. Mas aí foi exatamente isso. E quando ela me colocou no canto do burro, ela falou, você vai aprender que com beleza você não chega a lugar nenhum, que beleza não põe mesa. E ela fez, inclusive, piadas a respeito do meu sobrenome. E eu fiquei muito tempo, eu falava, eu sou Thalita. Nunca falava, eu sou Thalita Dalbó, porque eu realmente tinha criado um trauma em relação ao meu sobrenome. Que ela falou, você vai dar o quê? Você vai dar o Bó? Só que eu tinha 4 anos de idade. Gente. Absurdo. Olha E isso, eu uma lembro, professora fazer bullying. e geralmente acontece isso, né, com nós mulheres, assim, com os homens também, mas eu vejo que na autoestima a gente é muito mais ferida. Eu percebo, eu fiz uma enquete, a gente saiu com os amigos, eu falei, você tem algum dia que se sente feio? A maioria dizia que não. Os problemas que eles sentem são mais relacionados ao profissional e não à beleza. E a gente não. O dia que a gente não se sente bem, não se sente bonita, parece que aquele dia não anda, né? É verdade. Tem um provérbio que fala assim, a mulher sabe edificar, mas a tola destrói. E para mim ele faz muito sentido, porque como que a gente vai edificar alguma coisa se a gente está destruída quando olha para o espelho? E eu me sentia destruída. Então, quando eu tive essa experiência, eu falei, eu vou me vestir de uma maneira... Eu tinha 4 anos, eu não aceitava que a minha mãe fosse prender o cabelo, fosse me arrumar. Eu queria ficar mais solta mesmo, não queria chamar atenção. Só que de tanto eu me ver desleixada, eu acabei entendendo que eu realmente era feia. Então, até os 20 e tantos anos, eu não me olhava no espelho. Eu odiava comprar roupa, eu inventava histórias para as minhas amigas de que eu estava doente, de que eu tinha alguma coisa, para não ter que me arrumar, para não ter que ir numa loja, para não ter que ir a uma festa. Que Então, eu fiquei por absurdo. muito tempo assim. Pra vocês verem, né? O que a gente aprende às vezes de pequeno, o que a gente escuta às vezes de pequeno, gera marcas vitalícias, né? Dos sim. 4 aos 7 é o período principal. E, geralmente, a nossa paixão também está nisso. Então, eu sempre falo assim, que a nossa maior dor, ela totalmente ligada com o nosso propósito. E aí, foi exatamente isso. Aquilo que era o meu propósito, estava totalmente ligado à minha dor. Então, por anos, eu não me olhava no espelho, não conseguia me encarar. Poxa, legal. Agora vamos falar. Você já levantou a bola do marido, eu tenho que falar. Quem conhece a Thalita já viu o diretor. Já viu o diretor? O nosso querido Vitor Dalbó. Até um abraço, Vitor. Vamos marcar uma próxima oportunidade para vocês virem em casal aqui contar a história mais detalhada. Mas eles têm uma história, gente, que ela é um pouco inusitada, né? Não, eu amei, assim, eu quero... os bastidores, Não, né? essa história é uma história muito louca, que assim, olha, é difícil acreditar. É uma história um tanto quanto mexicana. É bem Total, mexicana. é muito novela mexicana, um É filme, muito, assim. É muito. Eu tive um relacionamento de 8 anos. Então, se você é mulher que está aí do outro lado, acha que não tem mais jeito, tem jeito, sempre tem jeito. Brincadeira! Eu terminei um namoro de 5 anos. Então, eu terminei um namoro de 8 anos. Tinha recebido o anel de coco para ser pedido em casamento. Eu achava super romântico, mas, filha, se você receber o anel de coco, não é comprometimento. Não leve a sério. Mas aí eu realmente fui traída, enfim, na época sofri bastante. E quando eu terminei esse relacionamento, eu trabalhava com moda, era estilista. Então as fichas que chegavam para os meus chefes eram tipo molhadas. Eu chorava o dia inteiro. Caramba. E eles falaram, meu Deus, como que a gente vai, né, fazer com essa menina? Eles falaram, vamos dar férias? Você tinha Estilista não quantos pega. anos nessa época? Ai, Vamos não falar vamos, pra mulherada. não vamos fazer contas. Fiz 10 anos de casada. Não, mas tipo, na época, 20... Eu tinha 20, eu conheci ele com 27. Eu tinha 27, ele é mais novo, 6 anos mais novo do que eu. Foram 8 anos desde 27, mais... 8 para trás, entre idas e vindas. Realmente eu achava que, enfim, que era o homem da minha vida e tudo mais. Ai, doce ilusão nossa, né?
E aí ninguém morre de amor. A minha mãe falava isso e é uma isso. verdade. É isso. Não, tem coisa que é livramento, né? O que Deus não dá, Deus livra, isso é um fato. E também eu vejo como propósito. O meu propósito foi muito potencializado com o propósito do Vitor. Então, Deus não une pessoas, une propósitos mesmo. E eu vi isso. A gente se conhecer, gente, no México, 2 brasileiros. Fala logo. Conta tudo, Então, vamos lá. Vocês podem me interromper, tá, gente? O que aconteceu? Então, eles me deram férias. Estilista não tira férias em outubro. É a época que a gente mais trabalha. E aí, eles deram e eu arranjei mais 3 amigas e fomos para onde? Cancún. Conseguimos uma promoção, preço maravilhoso. Peguei dinheiro emprestado com os meus ex-chefes e fomos para Cancún. E chegando lá, na recepção do hotel, tinha um cara na recepção que a gente não sabe hoje, né? Pensando se trabalhava no hotel ou não. Ele olhou e falou assim, brasileiras, voluptuosas, falou assim, cuidado com os policiais. E eu falei, gente, o meu espanhol é tão ruim que eu entendi errado. Você entendeu a mesma coisa? E todas entenderam a mesma coisa, mas todo mundo pensou... Nosso espanhol não dá nem para o gasto. Enfim, curtimos lá e chegamos lá. Tinha um time de futebol americano. Basquete. Australianos. 2 metros de altura, loiros, maravilhosos. Chris Hemsworth que o diga, né? Imagine a cena. Então, as minhas amigas falaram, estamos no paraíso. E eu falei, estou fechada para balanço. Porque deu, né? Dedo podre. Chega uma hora que a gente fala, deu. E aí, fomos para a penúltima noite. E aí... Elas foram... vocês já foram no Cocobongo? Sim, a balada do Máscara. A balada do Máscara. É a do filme Máscara. Já fiz o tour Caem já pessoas das do baladas. teto. É uma coisa assim... Maravilhoso. Muito legal. E tem lá um lugar que é tipo um murinho, que as mulheres ficam dançando. E ali elas têm um atendimento privilegiado, né? De bar, enfim. Eu e uma das minhas amigas ficamos lá. As outras 2 foram ferver. E derrubaram bebida em quem? No diretor. E quando foram pedir desculpa... Aí ele viu que era brasileira. Eles estavam numa área VIP e tal, e viu que era brasileira. Ele já tinha tirado várias fotos minhas de lá. Ele já tinha apaixonado. Já estava paquerando à distância. Já tinha tirado fotos e tudo mais. E aí, conversa vai, conversa vem, descobriram que elas eram minhas amigas e falaram o meu nome. Então, eu estava assim, dançando, não olhando para ninguém. Esse cara chegou lá e me chamou, Thalita. Aí eu falei, gente, quem me conhece no México? Eu olhei para ele. E aí eu brinco, né? Eu falo assim, você tinha uma coisa no olho que eu falei, eu vou ficar com esse menino. E eu tava totalmente fechado para balanço. Resumo, fiquei com ele naquela noite e fui embora. Não queria dar endereço, telefone, nada, né? Acabou ali. E ele ainda, eu lembro que ele falava assim, a gente vai ficar, porque no Brasil a gente nunca vai se ver. Quando que a gente vai se ver de novo? Enfim, fomos para a Ilha de las Mujeres, pegamos uma insolação gigantesca, todas branquinhas assim. E aí, era a última noite, tem uma balada lá que é muito famosa. E tinha uns canadenses lá junto também, junto com esses australianos. Falaram, mas essa balada é muito massa, vocês precisam ir. Minhas amigas, não, tá todo mundo vermelho. Eu falei, o quê? Sofri um monte, tô pagando essa viagem aqui milhões de vezes. Eu vou aproveitar a última noite. E eu fui. Só que chegando lá, eles tocam uma sineta e as mulheres colocam o seio de fora. Pode falar seio aqui? Pode falar seio? Pode. Aqui pode tudo. Eu sei como que é isso, eu já vi. Você viveu isso lá? Então, eu comecei a me sentir mal. Eu fiz uma coisa que a gente não costuma... Exato. E que a gente não costuma fazer no Brasil. Eu fui caminhar na praia. Lógico que a balada é muito próxima à praia. E não pode ficar caminhando na praia? Pode, mas no Brasil a gente não faz isso por quê? Pode no Brasil. A gente tem medo. Exato. E eu, sei lá, que pensei, eu comecei a me sentir tão mal que eu fui caminhar na praia. Quando eu fui, o diretor viu, mas não só ele viu, 2 policiais também viram. E aí eles chegaram armados e tal. E o diretor, que é o Vitor, meu marido, começou a falar assim, cuidado com a bolsa, porque eu escutei que aqui eles botam drogas na bolsa. Então eu fiquei apavorada, agarrei a bolsa. E aí eles falaram, vocês estão presos. E o Vitor perguntava, mas por quê? Ele, do que eu quiser. E eles começaram a fazer perguntas para ver se ele era meu namorado. Por que ele era meu, para entender isso. E aí ele falou assim, e eles começaram a perguntar a idade. Eu tinha mentido a idade, gente. Tinha mentido a idade. Você mentiu pro diretor a idade? Eu menti a idade no primeiro dia. Não é mesmo, Camila? Quem nunca? Eu nunca menti. Porque os australianos... Mas outros já mentiram comigo. Então pronto. Tá aí. Você que está ouvindo? Gente, mentir a idade pode dar muito ruim. A mentira tem perna curta. Total. E aí eles pegaram os documentos, porque... Como tinham esses australianos, eles eram mais novos do que a gente. As minhas amigas estavam muito felizes. Elas falaram que tinham tal idade, 25 anos, e todas tinham 27.
Então, se alguém falasse errado, eu tinha que pagar uma prenda. Eu não queria pagar mais nada, eu já estava endividada com a viagem, entendeu? Eu não queria pagar mais nada. Então, eu falei, eu tenho 25. $1. E quando eles perguntaram, aí eu falei, 27. Então, ele falou a idade errada. Eles perceberam que não era nada, né? E eles falaram o seguinte, olha, se vocês quiserem ser liberados, precisa dar $600 por cabeça. Caramba! E nós vamos dar a oportunidade do senhor ir atrás desse dinheiro. Só que no México, você não leva dinheiro, porque você já vai com a pulseira do All Inclusive, entendeu? Exato. Então, no máximo, você tem um cartão de crédito. O meu não valia de nada naquele momento, então não fazia... E ele falou, olha, eu vou no hotel buscar esse dinheiro. Só que ele estava na viagem de aniversário de casamento dos pais. Agora, você imagina ele chegando no quarto dos pais e falando, me dê $1.200 para eu poder liberar uma menina que ficou com os policiais, né? Imagina meu sogro e minha sogra, na época, ficaram chocados, assim. E eles desceram, foram para a recepção, vamos chamar a polícia, vamos... E eles falaram, não faz nada que vai ser pior para essa moça. E aí eles cortaram realmente e falaram, deixa ele resolver. Então, ele pegou o dinheiro e foi. Nesse processo em que eu fiquei lá, é que foi o grande... que eu entendi a frase lá do começo do hotel. Porque na hora que o Vitor saiu, eles falaram o seguinte, esse cara não vai voltar. Então, um deles já começou a puxar a minha cabeça. Vocês imaginam para fazer o quê, né? Meu Deus. E aí eu comecei a orar, comecei a falar com Deus e pedir ajuda de Deus. E eu não falo absolutamente nada de espanhol. Eu estou estudando agora, né? Que estamos querendo aí entrar na Latam, mercado Latam. Maravilhosa. Maravilhoso. Adoro gente empreendedora que vai atrás. E aí eu estou estudando para isso. Isso aí. Mas na época eu não falava nada. Então, e eu comecei a falar fluentemente. Foi milagre, literalmente. Eu comecei a falar. E aí eu contei da minha mãe que tinha tido câncer e que eu tinha sido traída, que tinha terminado o relacionamento de 8 anos. Aí tinham dois, né? Um que estava querendo puxar minha cabeça e o outro que falou, não vamos fazer nada com ela. Minha mãe acabou de morrer. Faz 8 dias que ela morreu de câncer. E eu levei um pé na bunda da minha noiva. Então, quando ele falou isso... Arrepio. Foi. E para nós mulheres é uma situação muito difícil, né? Na hora, você perde o controle de muita coisa. E o cara só falava assim, o bonzinho, ele não vai voltar. O que você vai dar para ele? Porque ele não vai voltar. Esse cara não te conhece, ele não vai voltar. E eu não sei quanto tempo que foi isso. Para mim pareceu uma eternidade, mas quando aquele cara chegou, eu abracei ele, ali eu me apaixonei. Eu falei, esse cara é um cara sério. Porque qualquer um outro não teria voltado para... Isso, você imagina, 11 anos atrás, hoje já é dinheiro. Imagina 11 anos atrás, $1.200. Era muito dinheiro. Para você liberar uma mulher que você beijou numa noite anterior... Você teve medo em algum momento que ele não voltasse? Totalmente, tive muito medo. E o que passava na tua cabeça? Só se o pedi cara não ajuda de viesse? Deus. Eu não sabia, eu sabia que Deus ia me livrar de alguma maneira, eu só não sabia como. Então eu ficava... Ali foi uma prova de amor. Totalmente. Ali você E falou, não só de amor, é eu isso. vejo mais de caráter. Porque ainda não Total. existia amor, mas o caráter dele. Qualquer um outro... Concordo. Eu me Falaria coloquei tchau. várias vezes no lugar. Será que eu voltaria, né? Será que a gente voltaria naquela situação? Não conhece? Então, ele voltou. Ele mostrou ali o caráter dele. Então, dali a gente começou a conversar. Ele começou a ligar pro hotel para saber se eu tinha chego bem, porque meu transfer era 5 da manhã. Então, eu cheguei totalmente em estado de choque. Esse bonzinho deu uma moeda para cada um, para pegarmos o ônibus. Ele foi comigo, o ônibus parou no meu hotel e ele voltou para não perder a rota do ônibus. E ainda assim, o motorista expulsou ele, porque disse que aquela moeda só valia para uma rota. Ele andou 20 quilômetros para poder voltar para o hotel. Você imagina os pais dele nessa altura do campeonato. Ele chegou 6 da manhã. Ele estava muito apaixonado, eu acho. Ele tinha gostado muito de você. Sim. Então, E eu acho que tem um dedo de Deus também, porque eu acredito totalmente. nisso. Para mim foi totalmente. Porque quando eu terminei esse relacionamento, eu conheci Deus através desse outro relacionamento. E eu conheci esse cara numa balada que se chamava Sobrenatural. Então, eu tinha escrito uma carta para Deus. Falei, Deus, se existe, era virada de ano, sabe? Se existe, me mostra, eu quero um sinal e tal. E fui para uma balada que era um forró, chamada Sobrenatural. Era ano novo? Era próximo ano novo, tinha um pouco antes ou um pouco depois, era por ali. Eu mandei a carta depois, porque eu mandei a carta na virada do ano. Escrevi essa carta para Deus. E aí, esse cara chegou falando de Deus. E eu tinha um problema no estômago gravíssimo, né? Eu tinha refluxo depois de velha.
E aí ele chegou e falou, não, vou fazer uma oração para você. E aquilo foi como tirar com a mão. Então eu conheci Deus. Então eu falava assim, Deus não tem uma história mais legal que a nossa. Eu conheci o cara no sobrenatural. Não tem outro jeito de ter uma história mais legal. Só que Deus, ele respeita muito o livre-arbítrio das pessoas. Respeitou o livre-arbítrio do cara. E trouxe alguém... Deus, ele sempre restitui 100 vezes mais, né? Então ele trouxe 100 vezes mais. E aí começou toda a nossa história, todo o nosso processo. Então, começamos a conversar todos os dias. Ele me achou pelo Facebook. Ai, que fofo, que lindo. E eu falei, esse Quero cara chorar. tá atrás do dinheiro, né? Eu pensei, ele tá atrás do dinheiro? Porque eu falei, não, eu vou arcar com isso. Ele, não quero Exato. dinheiro, quero só amizade. Eu falei, Você ainda achou que ele queria te cobrar os 600 eu dólares? achei. Ai, meu Deus. Eu tava acostumada com... Só troço, né? Tranqueira. Então, eu falei, não, ele vai querer esses 1.200. E aí, eu falei pra ele, não, eu vou te pagar. Ele, não quero. Eu só te procurei realmente pra gente ficar amigo. Eu gostei muito de você, vamos conversar. E a gente começou a conversar todos os dias. E conversamos todos os dias até hoje, enfim. E vocês se casaram super rápido, né? Em um ano e um mês. Nossa, super Viu? rápido. Não Era é pra o ser. tempo. Era pra ser. Olha, amiga, acho que você deveria ir no Cocobong e acho que você deveria rezar mais. Você deveria rezar mais. Não aconselho a andar na praia, não aconselho. Então, eu já fui pra Cancún. Eu tive um affair, né, inclusive, lá. Foi logo quando eu saí do colégio, eu conheci um mexicano, ele até falou, ai, vamos casar, tudo. Só que aí, enfim, não deu, não tinha nada a ver. Mas eu lembro dessa história que não podia ficar andando muito na praia, porque eles acham que você é traficante e tudo mais, principalmente à noite. Pois é. E é complicado. A gente Fica a soube de dica, né, gente? Não caminhem na praia em Cancún, porque em pode lugar dar muito nenhum. ruim. Em lugar nenhum, né? Você caminhar à noite sozinha, né? Não tem como. Mas, nossa, assim, eu tô, assim, admirada com essa prova de caráter, de Não, amor. foi lindo. de E era pra tudo. ser, eu acho Era que pra ser. foi um encontro de almas ali que encontro. E Deus foi, ajudou a acontecer. foi muito legal. Tanto que no nosso casamento, as pessoas falam assim, a gente casou no Rosa. Vocês conhecem a Praia do Rosa? Sim. Maravilhosa. Maravilhosa. É. E todo mundo falava assim, nossa, que vibe era daquele casamento? Tinha uma vibe, as pessoas falavam, né? Os animais paravam, então, um cachorro, todo mundo que estava passando tinha uma energia totalmente diferente. Então, a gente sabe que foi literalmente uma história escrita realmente pelo dedo de Deus, que eu falava, não tem como superar a anterior. Ele falou, tem sim, deixa comigo. Então, eu falo, sempre Viu que tem. lindo? Era pra ser um fiasco, era pra ser uma história bizarra de uma noite de verão e, de repente, virou um amor pra vida toda. Eles já estão aí há 10 anos juntos, parabéns. 10 anos. Fizemos semana passada. Que lindo. Não, foi super bonito. Ele fez uma surpresa pra ela. Fez. Eu tava Olha, a Bia tá comendo tudo. Tá, a Bia tá... Eu vou ativar também. Por favor, Porque é inspiração pra mim, que eu Sim. posso acreditar. Você precisa ser mais temente a Deus. Você precisa orar tem uma mais. conexão, eu falo. Eu sou devota a São Bento. Gosto muito de São Bento. Inclusive aqui no estúdio tem. Eu sou muito fervorosa pra São Bento. São Bento já me proporcionou muita coisa bacana. Agora eu tô pedindo alguém bacana. Tô brincando. Vai dar bom, gente. Vamos rezar. Eu que falo vai dar assim, certo. o melhor jeito é você conectar com aquele que te criou. Ninguém sabe melhor o que você precisa do que ele. A gente, ele sabe o que ele dá. A gente não sabe o que pede, mas ele sabe o que ele dá. É. E ele era de São Paulo? De onde ele era? Minas, ele é mineiro. Ele é mineiro. É o AI. É. Nossa, e você tava na época... Sul. E ela era de Santa Catarina, ela trabalhava em Sombreiro, não era? Sombrio. Sombrio, que é um polo de moda em Isso, Santa Catarina. É o polo de moda, assim, tudo, né? Aliás, pegando esse gancho do polo de moda, vamos falar um pouco da tua carreira de designer de moda. Como era, quais foram os seus maiores desafios? O maior desafio do fast fashion é que a moda acaba se tornando muito volútil, né? O que é muito legal hoje, amanhã não é mais. Então, você tem um deadline ali, um time muito curto. Ou você pega aquilo, ou o bonde já passou. Não dá para... Então, você tem que estar muito ligado na curvatura da moda. Que foi aonde eu fui estudar Cool Hunter, para ser Cool Hunter. Porque o Cool Hunter, ele estuda o comportamento humano. Então, ele consegue antever qual vai ser a tendência e surfar essa onda, né? Porque começa com uma crescente. Até quando começa a cair, é quando a gente já está vendo nos magazines. Então, o grande desafio da moda é você pegar o time correto para você realmente não perder o produto. Então, em Sombrio, como é um polo, você faz muita coisa. Você não só desenvolve, você faz a compra. Aqui em São Paulo é mais setorizado o negócio.
E em Sombrio, em Santa Catarina, de uma maneira geral, você já faz mais coisas ao mesmo tempo. Então, você faz a compra, você faz a vitrine, você libera o corte. Então, o grande desafio era você ter esse time. Porque na confecção, um dia que você atrasa, se torna uma semana. Totalmente. Você perde rios de dinheiro Rios. quando você erra no timing. E Se marcas você erra marcas que, né, como Zara, enfim, que pagam para você produzir, se você atrasa, a multa é gigantesca por dia. Sim. Então, toda a confecção fica numa panela de pressão constantemente, para que você cumpra o time prescrito ali, né? Então, acho que esse é o maior desafio da moda. E você ainda lidar com a sustentabilidade, é muito difícil hoje em dia, para o fast fashion, né? E o que você acha que essa carreira de designer te trouxe de mais valioso, que você leva hoje? É difícil dizer o mais, porque a primeira coisa que eu acho que eu confrontei comigo foi realmente estabelecer minha identidade, olhar para mim e gostar daquilo que eu via. Então, ela me trouxe muitas coisas, porque eu fiz desde editorial até vitrine. Então, eu trabalhei em várias áreas da moda. E ao trabalhar em várias áreas da moda, eu trabalhei com muita mulher, porque é ainda um setor dominado por mulheres. E eu comecei a aprender a lidar com mulheres, porque eu sempre fui muito prática. Né? Então, a gente estava falando sobre temperamento. Então, como eu é colérica, eu sou aqui, decidida. E a confecção também te faz isso. Porque o momento que você demora para decidir, virou uma semana, virou um mês, o seu estoque ficou parado. Então, tem que ter esse time. Então, foram tantas coisas. Eu aprendi a me amar, aprendi a ter garganta redonda. Foi uma das coisas que eu escutei logo no começo. Eu era uma pessoa muito difícil. Eu era extremamente opiniosa, geniosa, não sabia ouvir. Então, se eu ouvia uma coisa, eu falava 3, eu falava 5. Eu. Brincando. E eu aprendi a me tornar uma pessoa que sabe ouvir mais, que tem uma garganta mais redonda, que entende que nem todo mundo é igual a mim, que nem todo mundo vai fazer do mesmo jeito e que tá tudo bem. Então, isso foi muito importante. E lidando com muitas mulheres lindas, que eram as modelos, eu descobri que, ao longo de 15 anos, uma só gostava dela mesma. E essa qualquer coisa que a gente colocasse nela, ficava maravilhoso. Então, aquela roupa, às vezes, que não era tão legal e a gente tinha um editorial para fazer, a gente sabia que aquela lá ia segurar o look, porque ela se via linda. E o restante não se via, era extremamente insegura. E eu falava, gente, mas como? Se ela é insegura, imagina eu. Eu olhava para ele e falava, imagina eu. Sim. Então, eu aprendi muito sobre isso, sobre se amar, sobre ver a nossa diferenciação, as nossas qualidades e ver que toda mulher é linda. A gente só precisa lapidar, sabe? Totalmente. E Então, principalmente internamente. E esse é o grande ponto. Quando a gente vira aqui, eu falo sempre, quando eu me vi, todo mundo me viu. Porque as pessoas não me viam. A Thalita, que estudou fora, que voltou, que começou na internet lá atrás, as pessoas não deram ouvido. Tinha muito conhecimento, mas eu não me via. Confiança, Porque né? eu não me via. Então, quando eu me vi, todo mundo E eu vejo isso nas minhas alunas. Quando elas se veem, as pessoas começam a enxergar. Eu atendi uma cliente semana passada, no individual, e ela falou assim, Thalita, agora todo mundo no hospital me cumprimenta. Não, você não está entendendo. As clientes, que ela atende um público high, elas estão me tratando totalmente diferente. E eu sou a mesma mulher. Eu atendo do mesmo jeito, eu chego e dou bom dia do mesmo jeito. Mas agora as pessoas me veem. Então, é muito, muito doido isso, né? Então, para mim, é muito além de moda, muito além de uma roupa. É realmente um envelope. Então, quantas de nós somos envelopes que a gente olha o envelope e não quer ler a carta? A carta é valiosíssima, mas o envelope está tão amassado, tão sujo, tão rasgado, que a gente Que não ninguém tem quer abrir. vontade de ler. Se tivesse um envelope aqui todo amassadinho, cheio de carimbo, Sim. ninguém quer ver, cheio de marcas. Mas quando você abre, às vezes tinha um conteúdo tão legal ali que ia mudar a sua vida. E eu vejo que nós temos o poder de mudar a vida de outras pessoas também. Isso é lindo. E eu acho, para você que está assistindo, então, todo mundo tem aquele dia que não se sente bonita. Dificilmente uma pessoa fala, nossa, tô 100% feliz com o meu corpo, ou tô 100% feliz com o meu cabelo, com o meu rosto. Às vezes você acha que está enrugada. Isso acontece com todo mundo. Mas a gente não pode deixar esse tipo de sentimento nos abalar, porque a falta de confiança nos torna mais feios aos olhos dos outros, né? E a Thalita conseguiu entender isso e conseguiu ajudar milhares aí de alunas com o método do capital visual, não é isso? Hoje somos 40 mil alunas, mais de 40 mil alunas, fora o presencial, né? Isso só no online. E é exatamente isso, aquilo que a gente começa a focar. Eu falo assim, se você olha e você se sente feia, você fica insegura. Imagina eu chegando aqui insegura.
minha postura ia ser diferente, meu tom de voz seria diferente. Que credibilidade para você que tá ouvindo do outro lado. Você não ia aguentar, entendeu? Sim. Não ia aguentar. Só que quando eu me olho, eu falo, nossa, que linda. Me dá uma segurança e aí eu consigo eu passo essa segurança. E aí se torna um ciclo virtuoso. É isso. E se a gente não se amar, quem vai? Quem Não vai amar? Né? Ai, gente, eu tô vendo esse papo. A minha marca, né, Sofia, é sabedoria em grego. E a proposta é que as mulheres, elas são deusas. Então, cada acessório que a gente tá aqui A gente tá vestida, usando aqui peças da Sofia. São peças maravilhosas. As mulheres são deusas. Então, eu quero agora trazer isso que você tá falando. Uma autoestima para a mulher. Ela comprar aquela peça, ela se tornar uma deusa, ser uma deusa. Se sentir poderosa, Inclusive, né? eu vou dar um presentinho pra Thalita. Adoro. Olha só. Essa é minha linguagem de amor, hein? Você viu? Olha, a nossa também. Ai, que lindo. Pode abrir aqui? Pode, claro. Você tá falando isso, eu falei, é melhor eu falar agora, né? Não, Aliás, pra às vezes as você. pessoas perguntam de etiqueta. É sempre importante você abrir o presente na frente de quem deu, viu? Olha. Uma dica também para os nossos moveres. Para você quer ser uma pessoa fina, elegante. Quando receber um presente, abra na frente da pessoa, agradeça. Aí tem um papelzinho de cartãozinhos. seda. Enfim. Chique, como... gente. Chique, lindo. Ó, se a Thalita Dalbó falou que é chique... Olha esse brinco. Lindo. Pode Olha esse mostrar brinco. aqui, gente? Pode mostrar nessa câmera. Lindo. São Swarovskis, viu? Chique. Thalita? Chique. Muito E assim, é uma chique, peça elegante. temporal que vai com tudo, né? Assim, Adoro, você geométrico. que- Geométrico. E antes, aqui nos bastidores, você falou, né? Se tiver uma filha, como vai ser o nome? Sofia. Aí já tá tudo... Você tá vendo? Tudo Tudo conectado. conectado. Pode Você que deixar vai aqui, depois você pega, porque senão vai ficar no... Vai se chamar Sofia. Adorei, viu, amiga? Se quiser me presentear com essas meu peças, Deus. eu também Ela tô já falou que a aceitando. linguagem dela de amor é presente. Já deixou a bola quicando aqui, ó. Aqui tá. Porque eu, na verdade, gente, sou consumidora da Sofia, tá? Isso aqui não é publi. Sim. E ela me ajuda, viu, em escolhas, assim. Ah, né? ajudei na curadoria, tá bem especial. A marca agora tá voltando com tudo, o site já tá no ar, quem quiser entra lá. Entra lá. Mas eu achei interessante, porque é isso, a gente... Nossa, quantos dias eu acordo, me vejo e falo, ai, nossa... Você tem que estar bem consigo mesmo para você estar empoderada, para você Exato. influenciar, para você tomar grandes decisões, né? Se você tá com aquele astral baixo, Você não tá passa se sentindo bem, o negócio não evolui. E quando a gente não é intencional, a gente se torna convencional, só mais uma. E ninguém nasceu para ser mais uma. Gostei Ninguém dessa nasceu. frase. Quando a gente não é intencional, Nós nos tornamos convencionais. ó, gente. Comuns. E a gente não nasceu para ser comum, ser mais uma. Cada uma tem algo específico, carrega uma mensagem. Eu falo, eu carrego uma mensagem. E o capital visual, ele veio para potencializar a mensagem que cada um carrega, o propósito que cada um tem, né? Aquilo que cada um transborda, queima dentro de si. Não, sensacional. Eu já quero esse curso. Bora! Próximo eu vou estar lá na primeira Ai, fila. eu também quero. Já teremos aí, ó, 16 e 17 de março, aqui em São Paulo, no Hotel Puma Guarulhos. Ai, gente. Olha! Já tá, É uma já imersão, pode comprar né? o ingresso? Já, como que funciona? Você precisa fazer uma aplicação, é preenchido, a minha equipe, ela lê sua aplicação, vê se você está preparada para viver tudo o que acontece lá, porque a gente trabalha interno e externo. Não adianta você estar maravilhosa aqui fora e dentro. Ontem alguém ainda me colocou na caixinha. Ai, eu me visto poderosa, olho uma mulher poderosa, eu me inspiro nela, coloco, e aí quando eu coloco aquela roupa eu me sinto uma impostora, eu me sinto um personagem. Eu falo, personagens não se sustentam. Então, você primeiro muito precisa verdade. se ver aqui, sabe? Você primeiro precisa transformar aqui. E eu falo, eu trabalho com homens também, mas na internet e a imersão é muito para mulheres. Por quê? Porque eu sou essa pessoa que já esteve em todos os casos. Eu já fui abusada, eu já fui abusada, eu já fui traída, eu já fui extremamente magra, eu já fui muito mais cheinha, eu já pesei 36 quilos a mais. Eu precisei aprender a me amar nos dois extremos. Sim. Então, eu falo que eu conheço a dor de cada mulher, né? E eu sei que todas nós passamos por uma. Não tem como você nascer mulher nesta terra e não ter passado. A gente nasce com um padrão de perfeição, né? De Barbie, de fazer tudo. E hoje, mais ainda, você tem que ser boa esposa, boa funcionária ou boa empresária, mãe, entendeu? Boa de então, cama. tudo. Isso, Beatriz. Mas é verdade. verdade. A gente Olha. fala sobre isso na imersão. Não, mas Porque deve é falar importante. mesmo, É importante. Ai,
Ai, meu Deus, gente. Os bastidores daqui estão complicados. Os bastidores. Enfim. Bom, gente, mas é a verdade, né? A gente tem que falar sobre, não podemos ter determinados tabus, até porque esse é um programa que a gente fala sobre assuntos variados. Verdade, não, é importante falar sobre assuntos. É muita responsabilidade em cima da mulher, sim. Agora, vamos continuar falando da tua trajetória. Daí, você, quando você era designer, você teve a ideia de fazer uma viagem para a Europa para estudar mais sobre moda? Como foi isso? Não tive. Quem teve foi o diretor. Diretora? E foi muito engraçado, porque o que aconteceu? Ele trabalhava com importação e exportação da China. Então, nós morávamos em Sombrio. E quando ele falou, não, vamos casar, me pediu um casamento, ele falou, a hora que eu tiver um trabalho em Santa Catarina, a gente casa. E aí, chegou uma pessoa lá e falando o seguinte, eu quero uma pessoa que fale mandarim, que trabalhe com não sei o quê. E aí, ele fala inglês, e ele era essa pessoa. Eu falei, eu conheço essa pessoa. Ele falava mandarim? Ele fala só o básico ali para o início. O início, só o que eles gostam. É muito difícil. Enfim, e aí ele foi essa pessoa e foi morar em Sombrio. Ele falou o seguinte, ele conhecendo desse propósito, se você vai ser a mulher que vai curar o coração das mulheres através da moda, estou disposto a largar tudo. E ele tinha recebido uma proposta bizarra, assim, na área dele. E você também vai largar tudo e nós vamos vender tudo que nós temos e a gente vai estudar moda fora. Porque ele perguntou, você fala inglês? Daí eu falei, the books on the table, conta? Aí falou, não, filha, não conta. E ele falou, então você precisa estar nos principais lugares de moda. Então a gente realmente vendeu tudo e fomos morar na Europa para estudarmos. Aí estudamos inglês, depois estudamos moda. Ai, que incrível. E ele abriu mão de tudo, E era um super salário, era um super tudo na época. E ele estudou moda com você também, ou não? Não, ele fez uma pós-graduação em moda, marketing e gestão de moda comigo, mas ele estudou marketing. E aí, nessa viagem, os cursos que você fazia eram... cada cidade era um curso diferente relacionado com a moda. Com a moda. Ai, que legal. E eu fiquei sabendo que você levou só uma mochila para essa viagem. Eu levei uma mochila e foi a parte mais difícil da minha vida. E aí? Mas assim, você já desapegar, porque eu já trabalhava com moda. Então, quem trabalha com moda, né? Então, quando eu fui pra lá... Você tem seu acervinho ali, você fala, meu, não vou me desvencilhar disso. E eu comecei a arrumar mala, e aí eu lembro disso, assim, eu coloquei uma calça branca que eu amava, ele falou, uma calça branca, meu marido, não vai durar nada, não vai sujar, pode pegar outra coisa. Eu sei que a gente foi com uma mochila ali, né? E fizemos ali, foi 1 mês e meio de mochilão, mais ou menos. E eu fui nos principais lugares de moda. Paris, imagina você entrando lá, todo mundo extremamente arrumado. E eu tinha só um vestidinho preto, que eu já fiz de blusa, fiz de cachecol. Eu fui transformando a roupa. Só que eu aprendi a ter um outro olhar para aquele pouco que eu tinha. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com esse olhar de um armário, um closet cápsula. Eu fiquei 1 ano sem comprar roupa. Eu falei, bom, deixa eu ver se eu aprendi. Eu fiquei 1 ano sem comprar roupa. E aí, mas essa história, é possível viajar, ficar 1 mês e meio fora, possível. Uma mochila e ainda não repetir looks? É possível, desde que você não vá para lugares assim, em que é verão e inverno. Então, eu peguei o verão da Europa nesse mochilão. Então, era uma estação só. É super possível. Agora, se você pega inverno e verão, pelo menos aí uma mala de 10 quilos você precisa. 10 quilos? Ultimamente eu viajo com isso, gente. Thalita, então vamos lá, que essa daí é uma dúvida da audiência. Conta para as nossas moveres. Vamos lá. Eu vou viajar no Uma técnica para você aí que vai viajar. Toda peça que você levar na sua mala, ela precisa fazer 3 combinações pelo menos. Se ela não fez 3 combinações, ela vaza. Se ela fizer 3 combinações, você vai precisar da metade dos looks que você está acostumado a levar. Porque multiplica muito. Estou fazendo até um conteúdo, eu vou postar depois lá no Instagram para vocês verem também. Então, você não precisa de muito, você precisa de... E a mesma coisa que o guarda-roupa, sabe? Que um closet. Um closet que realmente tem um capital visual e que você consegue ser intencional com ele, porque a roupa é isso, é uma mensagem. Quando eu entrei, eu passei uma mensagem para vocês. Vocês não me conheciam pessoalmente, né? Só a Bia, mas muito rapidinho. Passa uma mensagem, depois você vai conhecendo a pessoa, você talvez tenha uma outra impressão. Mas quantas vezes nós não temos essa oportunidade? E principalmente em eras digitais, que eu falo assim, não é penso, logo existo. Estou na internet, logo nas redes sociais, logo existe. Se você não tá... Se eu falar assim para você, você fala da sua marca. O que eu vou fazer? Deixa eu ver.
Se eu falar, ai, minha dermatologista é maravilhosa, o que você vai fazer? Ah, quem é ela? Você vai no... Totalmente. Não, hoje em dia o pessoal procura até advogado no Instagram. Tudo. Minha mãe procurou médico no Instagram, entendeu? A minha Crush mãe, também. Você sente... E eu aprendi isso a duras penas, tá? Porque há 2 meses atrás eu não aparecia no digital em nada. E a minha equipe ficava, Bia, você tem que aparecer no digital, você tem que aparecer no digital. Aí eu falei, tá bom. A Eu Camila falava também falava direto, muito. porque eu sou muito digital. Hoje em dia é o portfólio da pessoa. É o portfólio. E agora eu totalmente. estou aqui estou no digital. Tem que Arrasou. mostrar as caras, porque é isso. Daqui pra frente vai ser só isso. Só que aí o que acontece? Você vai pro digital, você entende isso. Primeiro a gente precisa entender. Entende, vai pro digital. E é que ó, são 3 segundos. Se aquela que tá passando ali falando não me impactar, dedinho pra cima, próximo. Então a roupa ela precisa comunicar em 3 segundos. É isso, porque em 3 segundos a sua primeira impressão Eu já é a ouvi que fica. A pessoa em 3 segundos ela tem uma impressão do que você é, das suas qualidades profissionais até. Ou pelo menos o desejo de ouvir. Deixa eu ouvir essa pessoa. Eu brinco que quando eu fui atender a Kátia Damasceno, vocês conhecem a Kátia? Sim. Ela falou o seguinte, que ela olhou o anúncio, ela falou, deixa eu ver quem é essa metidinha. Aquilo atraiu ela para ver, mal ou bem, atraiu para ver o que se aquilo que eu estava falando fazia sentido. Fez sentido, beleza, vamos continuar. Então, é muito isso. As pessoas precisam entender que não é só uma roupa. Isso tem o poder de potencializar a sua voz ou não. Não, e na era do TikTok é muito isso, né? Você pega uma criança hoje em dia, a criança não consegue assistir um filme de 1h30. E é tudo Não no consegue. TikTok. Então, você realmente tem que ter um diferencial para prender a atenção da Tudo pessoa, é efêmero, é muito rápido, né? Porque não existe mais nada para ser criado, né? Pode ser modelado, pode ser inovado, mas criado... Então, já tem praticamente tudo que existe no mercado. Precisa de um viés novo, um olhar novo, uma capa nova, e é isso. E aí você precisa chamar a atenção, conectar. Não, tenho várias perguntas polêmicas sobre esses casos, mas antes vamos falar. Você, nessa história de viajar bastante, você já passou algum perrengue com teu carro? Já ficou na mão? Eu sei que você não dirige muito aqui em São Paulo. Outro dia você fez um story falando que tem medo, né? Tenho medo. Então, agora... Eu também tenho medo, eu não diria. Vou falar para você de um patrocinador nosso, que é a Rede Arinella, uma rede de postos de combustível que está no mercado desde 1984. Tem 13 unidades aqui em São Paulo. A Rede Arinella, você agora para o final do ano, se quiser abastecer teu carro, fazer aquela troca de óleo, deixar o carro nos trinques para não passar perrengue, passa na Rede Arinella. Rede Arinella, onde a qualidade e o atendimento fazem a diferença. Legal. E aí, voltando... Aí você voltou para São Paulo, na verdade, você voltou para o Brasil, aí você continuou morando no Sul. Eu continuei morando no Sul, na época eu voltei para Tubarão, que é minha cidade natal. Nós voltamos, na época as coisas estavam acontecendo na Europa pra gente, de uma forma muito bacana. Só que a minha mãe estava com câncer novamente, então nós voltamos por conta disso. E aí eu continuei a trabalhar em Sombrio, só que agora eu morava em Tubarão. E isso foi um bom tempo. Aí o meu marido começou a lançar pessoas, né? E quando ele lançou, deu muito certo. E aí ele falou, só que santo de casa não faz milagre, né? Eu falava, gente, mas eu sou tímida. Deus me livre, gravar um story. Deus me livre, me colocar ali, né, frente a frente. Só que eu comecei na pandemia a fazer uma live, que se chamava Liga Fashion. Faço até hoje, na segunda-feira, 20 horas e 1 minuto. Ai, bem na nossa... Gente, live, segunda-feira, 20 horas. E 1 minuto. É só 1 minuto. Então, você assiste a live da Thalita e entra na Mover. Porque é bem no nosso horário. Então, hoje eu não tô fazendo agora ali no Instagram, porque ele tirou, né, o ícone de botar imagem. Gente, não tem como você ensinar moda sem imagem. É verdade. Não tem mais esse recurso? Não, eu pelo menos não tenho esse recurso mais. Não sei se foi um bug, me contem aí, foi um bug. Mas eu acredito que sim, que tiraram ali geral. Então, nós estamos saindo agora, fazendo esse movimento para o YouTube também. Mas eu fazia segunda-feira, né? 20 horas e 1 minuto, era esse horário. E eu comecei a ensinar de moda só para falar de Deus, na verdade. Para trazer um versículo da Bíblia e trazer para o nosso dia a dia. Porque eu acho que as pessoas... Eu conheci um Jesus muito legal. E eu vejo que as pessoas olham a Bíblia como algo muito difícil. Para mim, é um manual do fabricante. Eu aprendi desde acordar uma pessoa, administrar, empreender ali. Então, eu queria trazer esse viés de como eu vejo o manual do fabricante. E era só para isso que eu fazia essa live. Se você entrou lá, era só para isso que eu fazia. E aí eu comecei na pandemia, só que eu começou a crescer. De repente tinha 70, de repente tinha 100 e poucos, daqui a pouco foi crescendo. E as pessoas começaram a pedir um curso, só que eu achava que eu não era para isso, entendeu?
E aí o meu marido falou, olha, você precisa vir. E foi na época que eu comecei a sonhar. Tive sonho repetitivo. Sabe quando Deus ele começa a desenhar? Às vezes ele começa a desenhar pra gente. Ideias. Eu já tive várias. Vai que não estou aqui para desenhar para você, hein, cá? E aí, na época, eu comecei a sonhar que tinha uma mulher que se jogava de uma ponte. E eu olhava ela e fazia assim, ai, Deus, que ela te conheça, guarda ela, envia os teus anjos. E seguia a minha vida. E essa pessoa se jogava. E quando eu via aquilo, eu ficava desesperada, ligava para os bombeiros. E quando eles abriam a ambulância, assim, que ele salvava a mulher, eu falava, deixa eu ver ela. Ele abria e eram muitas e muitas mulheres naquela ambulância. E elas falavam, porque você escolheu ficar de boca fechada, eu não segui aquilo que eu fui chamada. Então, foi muito forte. Para mim, eu sonhei várias vezes isso. E aí, meu marido falou, você quer aquilo que Deus deseje? E aí, eu pedi para sair do meu trabalho, amando. Minha chefe, na época, não entendia, né? Hoje ela entende, mas na época eu falei, eu não sei. Eu só sei que eu preciso sair. Eu amo realmente o desenho, né? Tá dentro, assim, do que eu gosto muito de fazer. Gosto de estar nos bastidores, muito mais do que no ao vivo. Então, e na época eu saí sem saber o que eu iria fazer. Eu comecei como influenciadora. Foi aí que eu comecei trabalhar como influenciadora. Fazer lives. Só que eu vim com essa proposta diferente, ensinando a usar, ensinando proporções, ensinando o que comunicava. Coisas que não se falavam na época. Até então era paleta, 7 estilos universais, era muito isso. E aí eu comecei a falar sobre como comunicar. E aí eu fiz para Arezzo, eu fiz para Coach, fiz para várias marcas lives ensinando a montar um nas lojas locais ali, né, fazia essas lives ensinando como montava, como usava, o nome correto. Demais, e foi daí, né? Só que isso me deu muita bagagem. Eu falo sempre, as pessoas não gostam de fazer live, não gostam de gravar um story, mas isso vai te dando bagagem, principalmente para quem é tímido, não existe timidez, né? Você acredita em live shop? Dessa maneira que fazem hoje, que faziam, né, porque já estão parando, não acredito tanto. Já na época de pandemia foi algo muito novo, então era muito legal. Tá? Ocioso, né? O que você faz? Compra, a mulher compra. Exato. Mas eu falo de quando você ensina a pessoa, funciona demais. Se você pega essa live e ensina a pessoa como usar, porque olha que lindo, todo mundo sabe que você vai falar que é lindo, é você que está vendendo, né? Então, para que aquilo funciona? Por que aquilo foi desenvolvido? Como que vai funcionar no look? Como que eu uso essa calça? Quais maneiras? Eu uso com tênis, eu uso com sandália, eu uso no dia a dia, eu uso à noite. Você sai do mesmo, né? Sai do mesmo. E as pessoas querem informação. A gente está na era do conhecimento. Eu tô percebendo que as live shops estão mudando um pouco o formato. Elas estão mesclando. Você pode... É isso que você falou. Você pode usar esse look com esse sapato e esse tipo de acessório. O rosé é uma cor universal. Então, sabe? Porque realmente ficar expondo sua peça... É chato. Tem só uma na China, né, que tá bombando, que é 3 segundos. Verdade. Mas aqui no Brasil, vejo muito que as pessoas gostam de um atendimento mais personalizado e que elas gostam de se ver. Então, você montando um look, você se mostrando como uma pessoa real que faz combinações, a pessoa tem uma identificação. E até vou te perguntar, o que você acha que... assim, uma vez eu perguntei, até te falei isso, para uma pessoa, Malu da M, eu queria te mandar um beijo. Beijo, Malu. Quem foi a influenciadora que mais deu resultado para a marca até hoje? E ela não piscou assim 2 vezes e falou que era você. E foi quando eu conheci o teu trabalho. E aí, o que você acha que esse sucesso todo se deve a quê? Qual é o seu diferencial, na sua opinião? A primeira coisa é que eu só falo sobre aquilo que eu uso. Então, se eu não gosto, se eu não uso, se não está dentro daquilo que eu acredito, eu não... E elas sabem disso. Então, se tem qualidade, eu já cancelei com marcas que às vezes mostrava algo e não era aquilo na realidade. Fui sincera com as minhas seguidoras, então elas sabem que tem sinceridade. E o segundo, porque eu sempre ensino o como, né? Como que você vai usar? Eu vejo que a gente tem essa necessidade. Você não quer só comprar uma peça hoje em dia, que eu chamo de elefante branco, quando você não sabe o que usar. Usou um dia, usa nunca mais. Isso aqui eu usei lá no aniversário e nunca mais consegui usar, entendeu? Então, quando as pessoas elas gostam de investir hoje em peças que elas sabem que vão usar muito mais vezes. Ainda temos o tabu de quebrar a roupa de casa e a roupa de sair. Que eu falo, gente, quando você usa a roupa, ela está se pagando. Você tem que ter essa ideia. A gente, não pode, vai gastar a roupa. Na verdade, você já gastou, você pagou a roupa. Então, quanto mais você usa... É como se tivesse um cartãozinho lá debitando. Então, me perguntam, Thalita, isso aqui é uma roupa muito cara. O caro e o barato é muito relativo. Às vezes, dá uma dica de como se vestir bem barato. Às vezes, é muito relativo. Eu comprei uma vez um vestido de R$50 que eu nunca usei. Foi o vestido mais caro que eu já comprei.
porque você não usou, então ele não se pagou, né? Exato. Isso muitas pessoas falam, que realmente a roupa pode... Às vezes você compra uma bolsa de 10 mil reais e você usa essa bolsa com diversos looks e a bolsa se Fecha paga negócios. no tempo. Exatamente. O meu marido lá, ele tá achando engraçada a parte da bolsa, né? Ele sabe. Bolsa é investimento, gente. É Hoje em isso. dia tem bolsas que valorizam muito Bolsa é mais do investimento. que Uma Chanel, ações. por exemplo, uma Hermès. Cresce absurdamente. Mas eu peguei aqui uma frase que eu acho que, assim, serve pra vida. A vida não é pra quem guarda as roupas para usar em ocasiões especiais. Maravilhoso. Até porque a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã. E se Não. hoje você sair de casa e não volta, você perdeu a oportunidade de estar no seu melhor momento. Eu acho que você tem que se vestir para um espetáculo todos os dias. Eu acho que você é o seu próprio espetáculo. Você Exato. tem que dar o seu melhor todos os dias. Eu costumo dizer que a gente está num evento chamado vida. É isso. É isso. E ele acontece uma vez só. A gente não sabe o dia de amanhã. Então eu falo assim, por que não usar? Por que não? Para que você vai guardar? É que nem guardar louça, guardar coisas da casa. E aí a gente não usa... E às vezes a gente não serve o da casa com o melhor. Verdade. Mas serve a visita. Sim. E a gente, muitas vezes, vai para um evento em que os outros vão ver, então eu me visto da melhor maneira porque os outros vão ver. Mas esquece a melhor pessoa que eu preciso agradar, que sou eu mesma. Exato. Quem eu vejo mais no meu dia a dia? Eu Você mesma. mesma, exato. E se eu não gostar daquilo que eu vejo todo dia, como eu vou gostar do meu colega do lado, que às vezes eu não vejo todos os dias? Isso resume muito para mim, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, se você não se ama? É isso, que a gente já vinha falando, Agora, se né? eu me amo... E isso acontece muito com as mães, porque ela se torna mãe. Vocês já são mães? Não. Não. Também ainda não, estamos aí. Até ia te perguntar, tem um plano de um baby aí? Tem, estamos aí. Eu descobri uma endometriose, né, o ano passado. Ah, tá. Então, fizemos toda a parte de tratamento e estamos aí esperando o download. Vem De contar aqui pra Sofia ou gente em Noah? primeira mão. Já tenho, eu quero 2. Deus, por favor, manda rápido aí. Vai sim. Isso E é muito aí eu especial, falo que as vai ver. mulheres, elas esquecem... A mulher que se torna mãe, ela começa a inverter as prioridades, né? Ainda não sou para falar com propriedade, mas atendo muitas mulheres mães. Vou ser para poder falar para você também. Inverte um pouco essa cadeia. Só que eu falo assim, se você não voltar para o eixo disso, se você não estiver bem, ninguém da sua casa vai estar bem. Mas quando a mulher está bem, você vê que a casa inteira fica bem. Total, e inclusive, né, muitas mães, elas acabam esquecendo, quando elas se tornam mães, de que elas ainda são mulheres, que elas ainda são profissionais, enfim, que elas têm que entregar o melhor delas de qualquer forma. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma rotina puxada, mas assim, tentem priorizar aí um minutinho do seu tempo para fazer uma academia, um minutinho do seu tempo para se maquiar, colocar... Não precisa de muito. Sai com as né? amigas, porque tem muitas que abandonam, né? Amizades ficam em prol só da família ali, tudo. Tem que ter uma E os vida homens têm também. que ser mais participativos, né? É. Com certeza. Você falou sobre algo de maquiagem. Eu acho que é a maior dor da mulher, a maquiagem. E eu falo que maquiagem tem que ser igual escovar os dentes. Não significa fazer um reboco, né? Porque a mulher fala em maquiagem, ela já pensa um cílios postiço, uma super make. E não é. Existe um básico de 10 minutos que funciona muito bem, que é só para dar aquele glow, sabe? Conta aqui para as nossas moveres qual que é esse truque para fazer uma make. 5 diquinhas aí de make para pessoa... Primeira coisa é hidratação. Se a pele estiver bem hidratada, só aí já é meio caminho andado. Então, você tem um bom hidratante aí para sua pele, já é meio caminho andado. Segundo, uma base de cobertura média. Não usa uma cobertura baixa nem uma cobertura alta. Por quê? Porque se eu usar uma cobertura muito alta, a tendência é craquelar. Se eu usar uma cobertura muito baixa, às vezes não vai dar, os poros vão aparecer rapidamente. Então, uma cobertura média e faz 2, 3 camadinhas para você ter um vício na pele. Eu gosto muito da maquiagem Glow, que é basicamente, eu uso blush, essa é a maquiagem de hoje, inclusive. Blush, base, iluminador e rímel, que não pode faltar, e um brilho que eu uso, um batonzinho, né? Geralmente é basicamente isso. Hoje que eu passei um brilhinho lilás, que abre o olhar. Quando a gente vai para cores opostas... com o seu look inteiro, né? Isso. Quando a gente vai para cores opostas da cor do nosso olho, a gente consegue ampliar o tamanho do olhar. Nós consideramos belo, portanto, a mensagem é mais aceitável, o olho que parece maior. Olha aí, Camila, você tá feita, porque você tem um olhão bonito, grande. Então
Tem um filtro que, inclusive, dá para testar no Instagram, no TikTok também tem. Adoro. Que é um filtro que aumenta o olhar. Então, quando você olha, você fala, gente, eu fiquei maravilhosa. Porque a gente tem a sensação de belo, o olhar maior. Então, quando eu consigo usar uma cor que é complementar à cor do meu olho, eu consigo ampliar o tamanho desse olhar. Então, eu me torno mais bonita, esteticamente falando, e a minha mensagem se torna mais aceitável. Porque o nosso cérebro primitivo manda para o cérebro médio, quando alguém é belo, que essa pessoa é mais confiável, que essa pessoa ela é fiel, que essa pessoa vale mais, entendeu? Olha, isso é... Ai, tô tendo uma Você que quer fechar aquele contrato, faz essa make que é babado, hein? Porque a pessoa vai ficar mais confiante, vai ficar mais confiável. Gostei dessa dica. Agora, Mas é porque nós somos cerebrais, somos visuais e cerebrais. Então, as linhas, tanto de acessório, tudo isso manda uma mensagem pro... Ai, algumas pessoas falam que eu tenho cara de brava. Por conta da sobrancelha marcada. Você acha? É. Que eu Por faço, então. Mas ela é assim. Pede aqui uma dica ao vivo. Thalita, sobrancelha, ela analisa a faz imagem essa- dela. Ela traz um ar mais imponente, mais forte. Quem é de alto contraste, que é o seu caso, a pessoa quando ela é alto contraste, ela tem uma vantagem, que ela parece uma pessoa mais firme, de mais autoridade, de mais pulso. A primeira sensação é que elas não vão te contrariar. Primeira sensação, antes de te conhecer, antes de você falar. Mas, às vezes, se eu quero trazer mais acessibilidade, eu tenho mais dificuldade, porque a minha primeira visual é de uma pessoa mais dura, uma pessoa mais firme. Então, o que eu tenho que Aí eu trazer? abro a boca e falo. Tem que trazer traços mais femininos, mais curvilíneos, Sim. cores mais românticas, para poder fazer isso. Só que aí entra um ponto. Geralmente, as cores românticas não vão valorizar você. Não. Aí entra a técnica supra-sumo, que você tem que ser minha aluna para descobrir. E, gente, então, bom, até aqui a gente já aprendeu. Quer saber mais? Só adquirindo Bora, aí o Adquiri curso. esse curso. E a imersão, né? Presencial. Vai ser maravilhoso Ai, ter tô- vocês. Mas eu gostei dessa história de dicas. Já que a gente tá falando de dicas, conta pra gente 5 dicas pra quem quer se sentir mais elegante. 5 dicas, vamos lá. Evitar jeans rasgado, primeira coisa. Eu acho péssimo, eu acho que dá um ar de desleixo, eu não gosto. Exato. Sapatos que sejam muito tampados na frente dos pés, que a gente chama de sapatos pesados. Um exemplo seria, vamos dizer assim, sapato calypso. Sabe? Aqueles sapatos que a gente chama de Joelma. Joelma, amo você. meia pata. Não só meia pata, porque tem meia pata que tem uma tira fininha, mas são os calçados que tampam bastante o peito do pé, Tipo uma botinha. tamanco. Tamanco que voltou uma época. aí. Que tem uns tamancos agora que tem umas tiras mais fininhas, mas na leitura geral do tamanco ele tem essa proporção. Quanto mais peito do pé à mostra eu tiver, mais elegante eu vou parecer, mesmo de rasteirinha. Até porque fica mais alongada, né, a pessoa ali com o Exato. peito do pé aparecendo. Quanto mais leitura linear eu tiver, mais elegante eu vou parecer. Quando eu faço leituras horizontais, eu vou perdendo essa noção de elegância. Então, geralmente, as pessoas colocam as coisas e a gente vai tendo corte visual. Então, o olho faz isso aqui, né? Ele não faz essa leitura. Então, a importância de você usar coisas que tragam leitura linear. Dourado é uma cor que traz bastante elegância, diferente do prata, que ele traz mais modernidade, jovialidade. Então, assim, estamos chegando quase nos 40 e a gente começa a usar o prata, entendeu? Para trazer jovialidade pro negócio. Hoje a gente Hoje tá eu oposta. tô muito errada. Não, tá Eu maravilhoso. vivo usando dourado, mas hoje eu resolvi, a gente mudou aqui. Mudou o mix, bom demais. é, porque a gente nunca é a mesma coisa, tá E certo. o rosé é universal. O rosé é elegante ou não? O rosé, ele traz mais romantismo para a comunicação. Entendi. A gente chama tem pessoas que chamam de universal por conta de cores, de paleta de cores. Ah, tá. Que é uma coisa que a gente tem que falar sobre isso depois. Polêmico. Vamos, mas deixa ela contar a quinta dica. É. Falamos quantas? 4. 4, vamos lá. Cabelo, isso é muito importante. Eu, por exemplo, tenho cabelo muito fino. Deu um vento, ele vai ficar igual criança quando sai da escola. Um cabelo alinhado, e aí leia-se que alinhado não significa liso. Porque às vezes a cacheada, ela ouve isso, ela fala, então não existe cabelo poderoso com o cacheado? Muito pelo contrário. As cacheadas, elas conseguem imprimir muito mais poder e elegância do que as lisas. Sério? Exato, por conta do volume que o cacheado traz. Se o cacheado não tem volume, ele traz romantismo, ele traz uma coisa mais feminina, mais delicada. Mas se ele traz volume, ele já traz poder, autoridade, liderança, então é bacana de ter.
Então, alinhem os fios. Eu gosto muito de usar o cabelo preso. As pessoas perguntam, por que você usa tanto cabelo preso? Porque você você volta exatamente como você saiu, né? E como meu cabelo ele é muito fininho, eu não consigo, às vezes, ter essa comunicação. E um cabelo alinhado, ele faz muita diferença do que se eu chegasse com o cabelo aqui bagunçado, né? Dicas E você valiosíssimas, viu que a hein, Cá? gente seguiu a sua última dica, né? Olha, gente. Nossa, cabelo repartido cabelinho no alinhado. meio. Meu, a gente tá muito, tipo, montada. Não, parece que as três combinaram, né? Todo mundo Não risca foi, no gente. meio, mas não foi. Combinado, Nos galera. conhecemos oficialmente hoje. É isso. Mas amei as dicas, espero que vocês tenham gostado e continuem com a gente, porque vão vir outras dicas aqui nesse episódio. A questão da paleta de cores, né? Que eu falei, eu sou Primavera Brilhante, Thalita. Você falou, discorre aí sobre o que você acha a respeito. Isso é polêmico, né? Então, para mim, o que acontece? Nós somos muitas em uma, tá? Eu não tenho como estar sempre usando a mesma paleta. E muitas vezes as pessoas acham que isso é um branding, eu usar a mesma paleta. Volto lá, em geração de internet, você aparecer todos os dias com a sua mesma paletinha, dá uma sensação de déjà vu eterno. Então, você pode estar falando de uma coisa X, no outro dia Y, se você segue uma paleta, a sensação é que você está falando da mesma coisa. Então, há a importância de a gente ter isso. Volto. Deus é muito criativo. Ele fez o arco-íris, gente. Eu não entendo, não acredito que ele fez o arco-íris para falar assim, não, você, Bia, vai usar só isso. Não, você, Cá, vai usar só isso. Não acredito nisso. Então, eu fui a pessoa que ficou presa um tempo. Só que eu comecei a fazer editoriais e eu comecei a perceber que eu não tinha como fazer essa história toda com a modelo antes. E aí, chegou uma coleção. Não tem nada lá que seria, teoricamente, a paleta dela. Mas eu preciso fazer com que ela fique bem. E, assim, fotos boas não é foto que a gente enche de Photoshop, não, para um editorial. E muitas vezes não dá para um lookbook você fazer um super Photoshop em todo mundo. Então, eu comecei a desenvolver uma técnica. Foi dali que saiu, porque eu fiz, meu Deus, mais de 500 editoriais. Então, no fazer isso, eu comecei a testar. Peraí, mas quando eu faço isso, nossa, sai essa sensação de cansaço, sai essa olheira. Valoriza. Então, eu comecei a aplicar essa técnica, que é a supra-sumo. E essa técnica supra-sumo? Por exemplo, eu quero usar uma cor laranja, que não está em tese na minha paleta, porque eu sou inverno frio. O que eu poderia fazer para amenizar o impacto do laranja em mim, né? Para eu estar mais bonita, só que usando uma cor que não está na minha paleta. Harmonia através da repetição. Que aí, se eu contar todo o segredo, né? Vocês vão ter que... Ela tá muito misteriosa, gente. Não, tô entregando Bem vários ouros. marqueteira. Mas a técnica Aprendemos supra-sumo o segredo Cadê é o alma do diretor? negócio. Não tem uma diquinha assim que você pode soltar? Então, um spoiler? harmonia pela repetição. A gente consegue trazer harmonia pela repetição. Então, qual que é o seu contraste? O que você está usando? Ele é alto ou é baixo? Então, quando você traz harmonia pela repetição, isso fica muito mais fácil. Então, eu consigo... O preto não estaria para mim na paleta. E você usa eu mesmo uso muito, né? Porque o preto, ele traz força, ele traz poder. E os meus traços, tanto de rosto, a voz, a gente estava falando sobre o tom de voz, eles já são mais doces. E se eu venho com uma imagem, hoje eu estou um pouco mais doce, porque eu falei, estamos só entre mulheres, então dá de evento para homens, não dá para você ir com uma figura doce. Ai, não dá. É verdade. A maioria, por exemplo, os eventos de advocacia que eu vou, a Não maioria roupa preta. Outro dia, inclusive, eu fui num evento de fashion law e todas as pessoas estavam de roupa escura e eu estava com uma roupa roxa, assim. Só dava eu na foto. Obviamente que o look foi muito bem pensado e eu consegui usar o look ao meu favor para me destacar, enfim. Mas na foto é evidente que todo mundo usa, só que é muito mais do mesmo. Então, eu acho que a gente tem que saber usar as cores ao nosso favor. Não tem que se prender no só preto ou só no colorido também. Acho que a gente tem que... É ser intencional para não ser convencional. Então, eu sou muito intencional naquilo que a gente faz. E quando a gente lida com o público masculino, mais ainda, porque não vamos dizer que ainda não existe preconceito? Porque existe. Eu fui em um evento e, por mais que a minha comunicação fosse de força e autoridade, eu fui apresentada como a Barbie que fala. Né? E isso, para mim, é preconceito. Porque como que você vai recuperar a audiência daquele lugar em um ambiente que a maior parte é masculina, sendo apresentada desse jeito? Então, só estando muito segura de si, né, para não perder realmente toda a autoridade do lugar. Não, isso e a gente vive mesmo. muito. Super. Agora você falou, eu me lembrei de um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu fui nomeada para a Comissão de Direito da Moda da OAB,
Na sequência, isso foi em agosto, em outubro eu fiz aniversário. O escritório, a turma do escritório fez uma festa surpresa pra mim. Era na época que tinha aqueles bolinhos com uma carinha e uma frase. O meme. Sabe o que estava escrito no meu? A advogada sempre na moda, com carteira da OAB e bolsa da Chanel. Eu falei, Ah, não. é dá. fã ou hater? Olha, Tem isso, né? Esses dias eu estive em outro podcast e aí eu percebi isso. Quando um homem fala algo, as pessoas falam assim, não questionam, mas quando a mulher fala, eles querem a referência bibliográfica, o ano, Verdade. a data, não é? Então, existe isso. Então, mais do que nunca, eu preciso também ser intencional. Se eu trabalho com público masculino, eu preciso ser intencional. Eu consigo ter respeito à autoridade, né? Quando eu vou para um público assim. É por isso que a roupa não dá para ficar presa numa paleta. Você imagina se eu chegar num público masculino e não usar cores de força, elementos de força? sim. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Isso Na mesmo. sua opinião, é melhor parecer ser do que ser? Eu falo que é treinar. Então, por exemplo, às vezes eu não me sinto poderosa. Eu posso treinar isso até ser. Eu brinco até com as seguidoras porque eu comecei a jogar tênis. E eu cheguei no tênis, no look do tênis, entendeu? Mas eu nunca tinha pego numa raquete, eu não sabia nem pegar, nem ping-pong eu joguei. Só que quando eu cheguei, todo mundo falou, nossa, quanto tempo você já treina? Aí eu falei, não, minha primeira aula. Nossa, mas você parece Uma tenista. uma tenista profissional. Eu falei, eu vou parecer até ser, treinando até ser. Então, não é que seja fake, não é que eu não me sinta poderosa. Às vezes, você se olhar no espelho todos os dias de forma poderosa, eu chamo de raio-x do look. Porque quem que a gente vê mais? A mim mesma. Então, se eu me vejo todos os dias poderosa, é como imagina em sua mente, assim é. Quando eu começo a entender, não, eu sou poderosa, muda tudo. Então, eu não sou uma tenista ainda, mas eu estou me vestindo como? E treinando para isso. Então, é um treino. Você usar algo até ser. Porque eu me visto para onde eu quero chegar. Essa frase, ela é clichê, mas é a maior realidade. Maravilhosa. Então, você é... Mas você vê, ela já conquistou um certo respeito dentro do clube ou da escola onde ela Pelo treinava, Total. pelo fato dela estar bem vestida e de acordo com a prática que ela ia desenvolver, né? Então, isso é muito, muito curioso. A atenção foi... Exato. E foi muito doido, Foi porque a gente... intencional E o pior é que não foi assim tão intencional assim no dia. Porque eu realmente falei, eu vou jogar tênis, vou como tenista. Mas não foi uma coisa, vou para ter a atenção deles. Eu realmente fui como uma tenista, sabe? E é muito interessante porque isso é um treino. Treine até ser. Ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu poderosa, ninguém nasceu se sentindo linda, ninguém nasceu uma tenista profissional. Todo mundo treinou até ser. Então faz parte, o vestir faz parte desse treino. Eu treinei muito até chegar onde eu cheguei. Nem sempre eu me senti assim, nem sempre eu me vi assim. Quantas vezes eu chorei ao me olhar no espelho? Não foram uma nem duas, foram anos. Sim. Mas essa Qualquer virada mulher, de chave foi maravilhosa. E eu espero que você que está assistindo a gente também consiga dar essa guinada na sua vida. Porque basta a gente querer, basta treinar, basta se vestir aonde você quer chegar, que você consegue mudar muita coisa aí. Agora, deixa eu fazer uma outra perguntinha. Estamos falando aqui de mulheres poderosas, você já está aí, tem mais de 40 mil alunas. Você já conseguiu o sonho da casa própria? Ainda não, estamos... Tá Estamos tentando? correndo. Então, a gente tem uma dica também do nosso patrocinador, que é a Tesa Leilões. A Tesa Leilões é uma das maiores plataformas de leilões judiciais, né? Ela está em todo o Brasil. E a Tesa, você entrando no site da Tesa Leilões, você consegue ver diversos imóveis com muita qualidade, com segurança, porque eles vão te dar toda a assistência ali. E você pode adquirir no precinho um imóvel muito bom. Então, fica a dica para quando você for comprar a sua própria casa. Diretor? Diretor, fica a dica, Tesa Leilões, você pode confiar. E para investir também, né? Você pode comprar, Total. aí tem um acréscimo, né? No precinho, depois, pá, É isso. adquire com pressão. Quer dizer, vende pelo pressão. Vende pelo pressão e ainda ganha dinheiro Bom em cima. demais. Mulheres empreendedoras, hein? Claro. Vamos lá. E agora, uma outra pergunta polêmica. Agora, na sua opinião, beleza põe a mesa? Põe a mesa. Por quê? Eu Você estou acha botando isso? a mesa com beleza. A minha casa, que já não teve o que comer, eu já tem a mesa colocada com a beleza. Atraindo pelo belo. As mulheres não são atraídas pelo feio. Há uma cultura, há toda uma coisa por trás de a gente realmente destruir o belo, e isso é fato, para a gente perder o olhar do que é belo. E o meu movimento vai ser sempre o contrário, de treinar o olhar para o belo. Porque não existe pessoa feia.
existe alguém que não sabe quem é. Não existe ninguém que é feio, gente. Existe alguém que não sabe quem é. As pessoas olham, nossa, deu um glow up aí. Mas o glow up não foi quando eu fui para a internet. O glow up foi quando eu me vi mesmo. Foi quando eu falei, nossa, eu sou uma mulher poderosa. Nossa, eu sou linda. Nossa, eu fui feita à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito forte. Deus nunca erra. Isso foi uma virada de chave para mim. Então, para mim, não existe uma pessoa feia. Só existe quem não sabe, a pessoa que não sabe quem é. Então, quando a gente lapida isso, nós gostamos de ver uma coisa bela. Nós somos atraídas pelo belo. Nós fomos real. criados para isso, né? Desde, se você for a um museu, você vê o culto ao belo desde Os quadros mais bonitos, a simetria, as flores, toda a criação, toda a matemática que tem por trás, tudo leva ao belo. Estão querendo destruir o nosso olhar em relação a isso, né? A gente tem visto constantemente, inclusive na moda também. Mas o meu papel como mulher e como propósito é realmente abrir os olhos das pessoas e treinar o olhar para o belo e deixar todas as mulheres cada vez mais bonitas, porque é muito possível. E não precisa, que eu acho que é o grande pergunta, assim, precisa de muito dinheiro? Era essa, eu ia falar mais uma polêmica, porque a sua frase me lembrou. Existe mulher feia ou só existe mulher pobre? Olha como é engraçado. Eu falei pra vocês que eu não tinha o que comer, né? E eu comecei a fazer corte e costura. Eu comecei a fazer minhas próprias roupas. Eu comecei a comprar em brechó. Eu comecei a olhar liquidação. E eu comprava poucas roupas, mas que elas conversavam entre si. E eu acho que esse que é o grande ponto. Tem mulheres que têm um closet gigante, mas as roupas não conversam entre si. Esse é o grande segredo. A gente precisa de poucas e boas. Tecido, a gente não dá bola para etiqueta. O grande segredo é a etiqueta, a composição. Muitas pessoas acho que não sabem nem ler hoje em dia uma etiqueta de composição. E tem muitas marcas, eu me deparo todos os dias no meu trabalho, que as marcas não colocam etiqueta de composição. Isso é gravíssimo, é uma infração gravíssima. E aí, se você aprende a ler a etiqueta de composição, você garante que você vai ter uma peça por muito tempo. Então, eu falo assim, muitas vezes a gente se torna escrava da moda, daquilo que é tendência, e aí é onde eu falo muito. Isso é tendência, a pessoa vai, e eu já fui essa pessoa. Vai e coloca. Tem uma foto minha que eu postei um dia na internet, era um moletom rosa, que estava super em alto, neon, moletom neon, coloquei. A calça mega rasgada, eu coloquei também. Um brinco gigantesco, que na época se usava de acrílico, coloquei também. Uma bota branca, vai visualizando, aí vai visualizando do outro lado. Ela já teve dias de desgraça, gente. Totalmente. Nem sempre foi porque look lindo. Porque a gente entendia que o quê? Estar bem vestida era estar na moda. E não é estar na moda. É estar comunicando aquilo que você deseja. As linhas em A são importantíssimas para trazer elegância. A cintura marcada é importantíssimo para trazer equilíbrio de proporções. Então, são pequenos detalhes. Hoje, a gente usa... quando você for investir em marca, a marca só faz sentido dependendo do seu público. Totalmente. Ou como uma transformação pessoal, porque isso é fato. Sensação de merecimento, vira. São coisas que são internas, muito mais do que externas. Sim. Mas só faz sentido dependendo do seu público. Tem público que você só vai fechar se você tiver com coisas de marca. É bizarro falar isso, mas são códigos. Não, e infelizmente... São códigos visuais. Aqui no Brasil... muitas vezes as pessoas desvalorizam as marcas nacionais, né? Às vezes uma marca nacional tem um produto até de qualidade superior a um internacional equivalente, a pessoa prefere comprar o internacional pelo peso da marca. Da história, né? Toda a história da marca, aquilo que ela está comunicando há anos, e a gente não tem como tirar o mérito delas. Eu estudo muito o mercado de luxo, porque eu aplico muito das técnicas que eles fazem no meu negócio. Sim. Porque eles vêm há anos batendo numas mesmas teclas. Ai, tô ansiosa, eu quero saber disso. Então, como eles vêm há anos batendo nisso, eles conseguem vender isso. Sim. Eles não precisam falar muita coisa. É igual a gente falar agora em luxo silencioso. O que é a nova tendência, né? O Quiet Luxury é a nova tendência que as pessoas, muitas vezes... E eu fiquei sabendo isso do Xavier Neto, não sei se você conhece. Xavier é o CEO do Grupo Casa Moda, nosso próximo convidado. Xavier falou para mim o seguinte, que ele ficou muito tempo na Noruega para tentar entender o comportamento das norueguesas com relação à vestimenta. E muitas vezes essas mulheres, elas viram a bolsa para não aparecer a logo. Porque elas não se sentem... Elas querem a qualidade do produto de marca, mas elas não querem a ostentação da logo. E aí a gente fala disso, mas também é polêmico, porque uma vez que você vai pagar no Brasil, vamos falar em Brasil, tá? Dependendo do seu nível de riqueza, vamos dizer assim,
você não vai querer comprar uma Chanel que não pareça uma Chanel. É verdade. E se ela não parecer uma Chanel, em lugares que você vai que te abririam portas, porque abre portas, sou prova viva disso. Se ela não aparece, se não parece que é uma Chanel. E você disse que o Mas capital é um visual... público determinado, porque às vezes as pessoas falam, não, para estar elegante eu preciso ter marca. Não precisa. Não precisa, isso é fato. São linhas e formas. Você disse que o capital visual mudou a sua vida em termos de contratos, em termos profissionais. E aí me conta, qual era a diferença que você via do tratamento antes do capital visual e depois que você resolveu aplicar essas regras na sua vida? O principal que eu falo é a atenção. Porque se você tem a atenção, hoje eu estou aqui, estou tendo a oportunidade de falar com vocês e com mais um tantão de pessoas que estão nos assistindo. Sim. Se eu não tivesse chamado a atenção de alguma forma, talvez da Malu, que foi a ponte, né? Mas se eu não tivesse chamado a atenção, vocês não saberiam o que eu carrego. Vocês não saberiam do que eu conheço. Então, a atenção, para mim, foi o que mudou o meu game. Eu tive a atenção das pessoas. E aí, consequentemente, as pessoas começaram a valorizar meu trabalho. Porque elas viram, nossa, essa menina sabe do que está falando. Ela realmente estudou para isso, mas eu não teria atenção. Por isso que eu falo que, às vezes, não adianta você ter um excelente conteúdo e, por fora, não aparenta isso. Porque eu não vou nem querer saber. Agora, às vezes, se eu não tenho um excelente conteúdo, mas o meu externo está mostrando isso, pelo menos a pessoa vai ter a oportunidade de ouvir e falar, não, isso é uma fraude. Que é a história do envelope, né? Você Que é a história do envelope. Vier amassado, você não tem vontade de abrir. Não Agora, tem. se ele tá bonitinho, você fala, deve ser interessante essa E às carta, vai vezes- que tem dinheiro dentro. Exato. E às vezes a carta é muito interessante, mas ninguém quer abrir. Então, vale muito. Às vezes, não adianta eu ter um produto ou ser uma pessoa que tem muito estudo, muito conhecimento e não consigo mostrar que eu tenho isso. E também não adianta eu não ter conhecimento e parecer que eu tenho, porque uma hora também vai cair. Então, eu digo que é um remo, né? Você tem que fazer dos dois lados, ser e parecer. Ou treinar até... E para quem quer construir uma imagem pessoal forte, você tem alguma dica? Precisa pensar em 3 pilares. Primeira, o que eu quero comunicar? Porque a maioria das pessoas só fala assim, eu quero estar bonita. Você pergunta para uma mulher, eu botei essa enquete. Você quer ser intencional ou você quer estar bonita? Bonita. Sério? Nossa, E foi assim, bizarramente a diferença. Eu nem sei quantos acho mil, meio complexo, né? Bonita, só. mas a gente ainda é assim. E eu também me choquei, que eu pensei, não, peraí, estão me seguindo, vou Mas falar é que assim. não, você já ter posto ambos. Que pode Que ser, é isso, mas eu né? falo, eu Meio prefiro termo. estar intencional. Se eu estiver intencional, eu vou me sentir segura e aí eu vou me sentir bonita e... Entende que é todo o processo? Então, eu preciso pensar o que eu quero comunicar. Não é só a roupa, mas o que eu quero transmitir com essa roupa. Então, hoje eu queria trazer uma imagem mais leve. Estou com 2 mulheres. Então, eu não preciso chegar aqui com uma imagem forte de distanciamento. Muito pelo contrário. Então, o que eu quero comunicar com isso? Segundo ponto, quem é essa pessoa que eu quero falar? Porque tem isso. Existe para cada destinatário um envelope. Não adianta eu mandar uma carta para a Bia com endereço lá para Santa Catarina. Que não vai chegar. Não vai chegar. Então, eu preciso pensar quem é o meu destinatário, quem que eu quero, porque eu queria falar com todo mundo. Quando eu estava assim, eu não falei com ninguém. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Então, quem que é o seu destinatário? E ele pode mudar. Isso é muito importante a gente entender, que o destinatário e a minha mensagem não precisa ser fixa. Eu posso ir evoluindo. Mudando ao longo. Eu vou dar uma aula, né? No YouTube. E aí eu tava vendo algumas fotos de 1 ano atrás. Eu falo, gente, eu já sou outra pessoa. Já mudou muito. Por quê? Foi mudando a minha intencionalidade, com quem que eu quero trabalhar, o que que eu quero falar. Então, pense, quem você quer falar? Você não quer falar com todo mundo. E aí, você vai envelopar em cima disso aqui, da mensagem que eu quero passar e de quem é o meu destinatário. Por isso que não adianta eu usar uma mega logo se não tem a ver com o meu destinatário. Não adianta eu usar uma roupa extremamente leve, suave, se não é o meu destinatário. A gente estava falando do armário cápsula, que você tem algumas peças que você acha interessante uma pessoa ter, se ela quer se destacar. Fala 5 pecinhas. Eu tô abusando das Vamos lá. dicas hoje, hein, Ai, eu tô viu? adorando. Camisa de boa qualidade, de preferência de material natural. Então, o tecido pode ser algodão, viscose, que não é natural, mas é proveniente de uma fibra natural. Ou algodão, ou viscose, ou linho, algo nesse sentido, porque aí você consegue usar em diversos lugares, temperaturas mais altas ou mais baixas. Então, a camisa Branca?
Ou não necessariamente? Pode ser uma branca é neutra, Vai com tudo. fácil, Branco ou preto vai com tudo. A branca é mais fácil de combinar do que o preto, que às vezes as pessoas acham que o preto é mais fácil. E é muito mais fácil o branco ou off. Calça pantalona, que Eu é a acho calça... chique também. Você botou uma t-shirt, uma camisetinha do pijama e a pantalona, não fica chique, gente? Já dá um up, já dá um... Aquela, já vou montar esse look amanhã. Bora, desafio. Desafio pra Bia. O blazer, né? É importantíssimo também. Ele é uma peça que te dá estrutura. Então, você tá lá de calça jeans, blusinha básica, um tênisão e jogou um blazer. Já mudou a cara do look. Não é que você precisa estar sempre de blazer. As pessoas têm essa dúvida, porque às vezes eu sou uma pessoa que tem muito frio. Então, eu costumo sempre estar com uma terceira peça. E é mais pelo frio, porque uma pessoa com frio, ela fica tremendo, não consegue falar. Mas eu sou que nem ela. Eu sempre tô de blazer, ainda mais pela minha profissão. E a maioria das vezes a pessoa fala, você não tá com calor? Não, eu tenho frio direto, ainda mais em ar-condicionado. Aí tem aquele truquezinho do elástico pra você deixar a manguinha assim, uma manguinha 3/4, eu acho que fica maravilhoso. Mas não vamos interromper. Você não se sente tão empoderada, né, quando você tá com Ele frio. dá, ele Eu dá não uma... sei se você fica meio, tipo... Não, a gente fica encolhida, a postura fica... todo o nosso corpo se fecha. Exato. Então, eu mando uma mensagem consciente, porque o nosso corpo também fala. É uma das coisas que a gente trabalha na imersão também, a linguagem corporal. Porque quando eu faço aqui, ó, eu tô toda me fechando para vocês. Sim. Quando eu me sento na cadeira e já tô aqui, eu Às já vezes eu tô faço em casa, estou super confortável. Tô falando, tô muito Aí você confortável. tipo, não, é tudo. E o frio acaba... corporal, postura é tudo. fica assim. faz parte da Vou te imagem, né? entrevistar assim, imagina. E aí o frio você faz o quê? Você fica encolhida, você perde a postura, a voz já muda o tom de voz. Então, eu prefiro sempre estar com uma terceira peça. Mas o blazer, ele é aquela que dá um up, né? De calçado, um tênis branco, pelo menos. Quanto Branco. menos informação, melhor, né? Eu também acho. Melhor. São 5, né, que a gente falou? Agora já foi. Tecido, camisa branca de tecido natural. Calça pantalona, blazer, tênis e uma sandália nude ou dourada, com tiras finas. Aí já temos um cápsula bom. Quero ver todo mundo elegante depois desse Com episódio. pouco que você tem, você já consegue dar esse up. A proposta não... Muitas vezes a gente já tem as peças corretas no guarda-roupa, a gente só não consegue mistura da maneira forma correta. certa. Então, coloca só a calça jeans, só a t-shirt, só o tênis. Então, eu trago algo mais low, né? E quando eu quero dar um high, eu posso trocar esse tênis, ou colocar esse blazer por cima, ou trocar a t-shirt pela camisa. Então, eu já consigo dar ups no look. Achei demais. A gente falou sobre paleta de cores. Vamos falar sobre tipo de corpo? Você acha que é importante a pessoa conhecer o tipo de corpo? É importante porque a gente entende proporções. Voltamos lá para o que é belo. O que a gente considera belo? Tudo aquilo que é simétrico. Quanto mais simetria, mais belo parece. E aí entra a mesma coisa no corpo. Quanto mais simetria a gente tiver do que tem em cima, do que tem embaixo, mais belo parece. Se mais belo parece, mais aceitação eu tenho, mais confiança eu tenho. Menos eu preciso gastar para entregar minha mensagem. Então, é importante você saber para equilibrar proporções. Não, não sou a Thalita, mas eu também dou dica, viu, gente? Tem uma regra para você escolher a altura do seu colar. Você sabe qual que é, amiga? Não. É o tamanho da sua cabeça, você duplica a partir do queixo. E aí é a altura ideal do seu colar para alongar, né, na verdade. Olha, Então, só que se eu quero, por exemplo, disfarçar seio, aí ele já não pode ser aqui. Aí ele precisa ser quase na altura do seio. Se eu quero tirar a atenção dos ombros, então eu tenho que trazer algo imponente para o centro. Então, ele já sai dessa regra matemática. Por isso que eu falo assim, gente... Ela tá acabando com todas as regras que eu achava, tá? Na moda, eu falo assim, na moda e na vida, se a gente viver por regras, uma hora a gente vai falhar. Porque a regra, ela passa, ela se torna obsoleta. Agora, o princípio, não. Então, se eu tenho um princípio que eu quero trazer equilíbrio, é muito mais fácil eu pensar. Então, peraí, eu tenho o ombro muito largo. Pode ver que na maioria das vezes que eu tô com tomara que caia, para eu ter equilíbrio de proporção, eu vou estar com um colar mais imponente. Essa foi a ideia quando eu desenhei esse aqui. De trazer mais atenção para o centro e poder tirar a atenção dos ombros. Então, não existe peça proibida. Eu acho muito ruim quando alguém fala, meu biotipo é tal, eu não posso usar tal peça. Você pode. Se você sai da regra, se você usar um princípio.
é diferente de regra. O princípio é eterno, a regra a gente quebra. Agora, o princípio não. Gostei, a Thalita Nossa. tá aqui para desconstruir, né? E eu tô lembrando do direito, né? Princípio, leis. Não, mas agora... Mas você falou, né, a questão do tomara que caia, né? O ideal seria, então, uma peça mais pra cima, Tá mas... certinho como você tá usando. Para quem tem os ombros largos, quando você Você usa... também tá certinho? Claro que ela tá certa. Aí aqui eu pensei em vídeo. eu também. Tem uma percebe? diferença, então. Vamos lá. Tem. Nós somos o quê? Face ID. Isso aqui é muito uma réplica do que é isso aqui. Como que abre esse celular? É quando ele tá aqui embaixo ou é quando ele tá aqui em cima? Quando ele tá aqui. As pessoas se conectam aonde? Aqui, primeira coisa. Só que então eu preciso me tornar marcante, trair a atenção. Então o que eu faço? Eu trago coisas com volumes, linhas, então a estrutura, que foi por isso que eu criei algo pensado na linguagem oculta, pensado na nossa linguagem cerebral. Porque em vídeo dá uma outra representatividade. Porque vocês falam muito aparecendo Pra aqui pra você cima. ver, tudo é bem pensado, né? Nada tá por acaso aqui. Esse look dela, lindo, maravilhoso, foi pensado ao extremo porque ela queria comunicar. Todo mundo tem que pensar sobre isso. E vamos falar também já de padrões. Eu sei que você não concorda com os 7 estilos universais. Me fala um pouco da tua visão sobre isso. Eu vejo assim, ó. Já teve aquela roupa? Eu vou perguntar pra vocês duas, pesquisa aqui ao vivo. Que você colocou e você falou, nossa, eu tô maravilhosa hoje. E aí você foi usar um outro dia essa mesma roupa. Você falou, ai, parece que não tá tão legal. Quem nunca? Aí é o quê? Mood. Eu vejo que é muito nosso mood, de acordo com aquilo que você tá. Então, se eu quero colocar aquela roupa poderosa num dia que eu tô numa outra vibe, eu tô numa vibe leve, ou a minha mensagem tá mais leve, não faz sentido. Então, nós somos muitas em uma. Não tem como engessar a gente em 3 estilos ou combinados entre si, porque nós somos muitas. Se vocês me olharem no Instagram, vocês vão ver um poporri, eu falo, porque vai uma mudança, vocês vão ver para algo mais casual, algo com Vitor, um pouco mais, às vezes, mais pernas de fora, para um evento que é mais masculino, ou quando eu atendo um homem individual, eu vou com uma linguagem totalmente diferente, porque eu preciso que ele me veja como um brother, não como uma mulher naquele momento. Vai colocar regras na mesa, né? Porque ele não vai te... fundamental. Se eu vou num ambiente só de mulher, eu não posso ir na autoridade máxima, porque toda mulher tem uma ferida, e quando ela vê alguém muito poderosa, ela se fecha. Verdade. A gente falou muito sobre mulheres nesse episódio, mas também temos os moveres homens que nos assistem. Dicas de estilo para homens. Vamos lá, uma boa camisa, uma boa calça de alfaiataria tradicional, uma boa calça de sarja. Não use sapatênis, de preferência. A quase. Ela quase afogou. engasgou aqui, gente. Com chama o SAMU. velcro, esse não é legal, né? Evite camisa de time, camisa de abadá, mesmo para ficar em casa, entendeu? Já engasguei, meu Deus, que brega. Evite isso. Um blazer de um bom caimento, porque às vezes você coloca uma camisa de algodão pima, que é uma camiseta, aliás, de algodão pima. É legal, porque a transpiração fica muito melhor, então não dá cheiro, o material dura muito mais tempo, você lava e ele não perde a estrutura. Às vezes uma calça de alfaiataria com bom corte, um tênis e uma t-shirt básica de algodão pima Já tá super adequado. já está super adequado. Então, claro, né, que para cada ocasião, Sim. um envelope. Tem ocasiões que pedem que você esteja num traje completo. Mas, gente, invista... Não usa a bermuda lá de basquete na sua casa, entendeu? Nossa, você sabe. Agora eu vou até amiga, vamos você tá fazer umas uma dores inspiração aí, aí. hein? Outro Umas dores. dia a gente conheceu a Ana Igreja. Não sei se você conhece. Ela é uma influenciadora mais jovem. Ela ficou muito conhecida porque ela faz moda na FAP. E aí, na época que o Moda na FAP viralizou, ela também viralizou. E ela conheceu a gente num evento no Iguatemi Talks Fashion. E ela chegou pra mim e perguntou: qual item você acha brega, que os homens usam, que é brega, uma coisa assim. E aí eu disse, eu odeio quando meu marido usa tênis de fitness com roupa casual. Isso, Putz. verdade. Eu fui palestrar para um grupo de arquitetos e eu mostrei exatamente isso. Um look perfeito, alinhamento, corte e o tênis. Um bom avatar, assim, para as pessoas se inspirarem, que eu acho que ele também ele é bem dinâmico. David Beckham.
Ele não tá só de blazer, ele não está só de jeans, ele sabe transitar muito bem. Então, vale dar uma olhada nos looks dele, às vezes, Ele como sempre inspiração. gostou de moda, né? E ainda foi casar com uma maravilhosa estilista, a Victoria Beckham. Aliás, a gente recebeu a Rebeca aqui na semana passada. Eu falei, E ai, ela- nossa, você é a cara Da Vitória. Da A gente já Vitória tem a Vitória Beckham brasileira. Beijo, Rebeca. E agora, então, vamos nos inspirar na igreja. Um item brega que as mulheres usam. Calça rasgada. Calça rasgada é o pior pra você, assim. Não é o pior, é que se eu vou falar um que as pessoas acham bem polêmico, sapatilha de lacinho. De lacinho? Porque Como é isso? a sapatilha voltou. Ah, que tem só a fivelinha atrás? Porque a gente confunde sapatilha com Mary Jane. Mary Jane é legal. Mary Jane traz um visual mais romântico, mais clássico. Agora, a sapatilha, ela consegue Mas essa de lacinho, ela empobrecer tem um o laço look. em De cima? lacinho no meio. geralmente tem um Ai, lacinho. Eu também acho meio brega. Já foi o tempo disso. Embora ela voltou agora com tudo, Voltou? e as pessoas estão usando, tem que pensar que sapatilha deforma o pé, dá chulé, Infantiliza. infantil, empobrece bastante o look. Mas quando eu falo, as pessoas ficam indignadas porque tá em alta e muita gente gosta de usar. Mas aqui, eu falo sempre, quem fala a verdade não merece castigo. Então, a sapatilha, ela é perigosa. E troque pelo mocassim. O mocassim é mais masculino, mas ele traz força. Então, ele consegue trazer um visual office para qualquer look. Eu amo. Imagina se você tá de jeans, t-shirt e o mocassim. Ele já dá um visual mais office. Por mais básico que seja o look, ele acaba trazendo esse office para a comunicação. E aí você falou, assim, várias coisas sobre moda e no começo da nossa conversa você tinha falado que você achava que moda era futilidade. Hoje você mudou seu pensamento? Totalmente. A moda, ela tem o poder de aumentar, de potencializar a nossa voz. A verdade é essa, a moda pode potencializar a nossa voz. Tem potencializado a minha e de todas as minhas alunas e de clientes que conversam comigo, porque você consegue falar com muito menos esforço, dizer para que você veio com muito menos esforço. E eu ainda vou além. Para mim, moda não é só futilidade. Moda gera um monte de empregos. É a segunda maior indústria brasileira. Emprega muitas pessoas, movimenta muitos recursos, né? Então, moda vai muito além só do look do dia e de você estar bonita, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. Porque muitas vezes quem mexe com moda sofre um preconceito. Nossa, dá Bastante. Eu fiz um treinamento que era para liderança. E esse treinamento, ele meio que tem padrões de exército, assim, né? E eu cheguei, e tinha mulheres e homens. E eu cheguei de unha rosa e com o meu perfil profissional estava escrito lá, designer de moda, empreendedora da área de design de moda. Imagina quem que eles pegaram para Cristo, para todos Os exemplos. Todos os exemplos. E aí tinha a parte de sobrevivência, de você precisar fazer algumas coisas. E eles pegaram, não, essa aqui não vai dar conta, entendeu? Então tem um preconceito com moda quando você fala. Agora eu vou mudar completamente, né? A gente falou muito aqui sobre a Thalita profissional. A gente falou um pouquinho da sua história com seu marido, vida pessoal. Vou te perguntar, muitas influenciadoras agora têm ido ao Big Brother, a diversos reality shows. Você iria para um reality show? Não iria. Ai, não é seu perfil. Não é meu perfil. Eu acho que todo mundo iria me odiar. Eu acho. Sério? Você ia eu brigar? Mas se bem que eu acho que você é tão paz e amor, eu acho, não? Então, mas se me perguntasse, eu não ia... Ela fala na lata, lembra? Ela começou É você sanguínea, que Qual fala que é? real. Fala sobre isso. Como que é Existem os temperamentos, né? E eles modulam muito o nosso comportamento. Então, a Ká é sanguínea. O que ela é? Ela chegando, ela fala com a mão, ela fala com os braços, ela é mais expansiva, ela fala mais alto. A Bia já é colérica. Já tem um perfil mais de liderança, é aqui. Então, se ninguém governar, ela governa o barco sozinha. Se tiver que correr 100 quilômetros, ela fala... E desafiar ela a correr 100 quilômetros, ela vai correr 200 para provar que ela conseguia correr os 100. É que é verdade. Então, o colérico, ele tem um pouco disso. O melancólico já é mais das artes. O seu tem facilidade de fazer amizade, né? Chegar nas rodas e conversar sobre qualquer coisa. Mas depois eu fico frustrada e vejo que todo mundo é falso. Nossa, gente, bomba. Mas é verdade, só amigo da ONU. Porque o sanguíneo, ele é muito intenso, então ele se entrega muito mais fácil. Mas eu tô agora o colérico é mais cuidado. desconfiado. Só que o colérico, quando ele vira amigo, ele é amigo até debaixo d'água. Ela é assim. Aí ela dá um chacoalhão e fala, Camila, você confia muito nas pessoas. Aí eu falo, é verdade. Mas E se alguém fizer algo pra você, ela cria ranço da pessoa. Mesmo se a pessoa nunca...
Eu tenho uma amiga que, assim, uma pessoa fez algo pra ela, ela criou um ranço, eu criei um ranço da pessoa, ela fez as pazes com a pessoa, eu continuo com o ranço, entendeu? Porque o colérico, ele é assim, ele é muito fiel na amizade, eu também sou colérica. O melancólico, que ele é mais ligado às artes, mas ele também é mais sentimental, mais chorão, tudo dói um pouquinho mais. E tem o fleumático, que é aquele mais metódico, mais introspectivo. Então, ele não se expõe tanto. Interessante isso. Mas E existe a combinação, porque a gente fala em um e recebe em outro. Então, todos nós temos os 4, e o ideal é que a gente chegue seria equilíbrio. Mas a gente geralmente vai ter um mais dominante, em que a gente fala nele, e o segundo que a gente recebe nele. Então, eu falo no colérico e recebo no melancólico. Muito interessante. Já parou para pensar sobre isso? Eu Você recebo conhecia? o quê? Não sei. Aí você tem... Ela não tem como Eu tô saber, pensando né? no que eu recebo, eu não sei. Mas um dia eu descubro. Eu acho que você é melancólica também. Sanguíneo, seu segundo é melancólico. Acho que você é da emoção. É, Isso. muito. Isso. O colérico e o flemático são da razão. Então, quando você tem um colérico e fleumático, você tem equilíbrio entre razão. Entendi. É. O meu marido também é sanguíneo com melancólico. Então tem que arranjar o outro oposto. É bom ter um colérico para botar ordem no recinto. Você viu como eu mudei sua vida e eu nem sou relacionamento já aí. sei. Mas, muito embora o Rafael ache que às vezes a gente tem um casamento paralelo, não. Não, é porque a gente tem Muitos projetos juntas, né? Complementou. Aí entendeu? vamos lá, deixa eu te perguntar. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria? Falaria do amor de Jesus, incansavelmente. E do Ai, que ele fez na minha vida. Que lindo, amei. Não posso chorar, gente, Ai, que eu meu choro. Deus. Eu sou uma pessoa que Mas chora, é porque tá? eu nem estaria aqui se ele não tivesse entrado na minha vida, eu não estaria aqui. Se naquele dia eu não tivesse colocado aquela carta e ter pedido se existe, eu quero saber como que é, eu não estaria aqui, com certeza. Ai, tô chorando Amém, um pouquinho. amém. Mas eu vou ficar bem. vamos- Ó o meu lado melancólico. Melancólico, ó. Olha tô só, de ela vai do TPM. choro ao riso. Isso é o sanguíneo, gente. Não chora, calma. Zoeira, brincadeira, eu não tô mais. Vamos fazer um mover a língua? Vamos. A gente tem um Jesus. quadro aqui na Mover que se chama Mover a Língua. Como funciona? A gente vai te falar algumas palavrinhas e você vai responder o que vem na sua mente. Tá bom, Não precisa ser uma palavra só. Você pode falar uma frase, enfim, o que vier na sua cabeça. tá bom. Eu começo ou você começa? Eu começo, vai. Moda. Trabalho. Beleza. Põe a mesa. Internet. Sem você não existe. Deus. Tudo. Responsabilidade. Indispensável. Casamento. Melhor coisa. Melhor investimento. Aí, tá vendo? Eu assino embaixo. Ai, gente, olha. Eu sou tá muito bom. feliz com o meu casamento. Enfim, estilo. Não me defino em um. Tendência. Comportamento. Vendas. Tudo é compra ou venda. Se você não vende, você está comprando. Dinheiro. Importante. Te dá voz, mas não é tudo. Luxo. É tempo. Sucesso. Chegar no céu e escutar que eu cumpri a minha missão. Marketing digital. Difícil essa. Me vem tantas coisas na cabeça porque mudou a minha vida. Potencializou, acelerador. Boa. Ótimo, amei. E para finalizar, tráfego pago. Vitor. Boa, gostei. Gente, eu vou pegar ele pra minha marca, porque. Ele não faz pra ninguém. O tráfego ele não faz pra ninguém. Ele lança outras pessoas, ele é estrategista digital, mas o tráfego é só. Pô, Vitor, investe em mim. Aposta tudo em mim. Por Não, favor. Ele é bom demais. Thalita, você tem algum recado que você gostaria de dar para suas seguidoras, para o nosso público? Pros nossos moveres. Os nossos moveres. Tem feminino e masculino aqui também, é tudo. Então vamos lá. É difícil falar isso, hein, gente? É difícil uma frase. A gente falou tanta coisa aqui, mas eu vejo que o principal seja intencional em tudo aquilo que você faz. Desde o vestir, o falar, seja intencional. Isso não é só ser estratégico, mas é você ser inteligente. Então, seja estratégico, seja intencional para não ser convencional. Você não nasceu para ser convencional. E o principal, descubra a sua identidade. Se você não sabe qual é a sua, dificilmente você vai conseguir cumprir o seu propósito aqui na Terra. E se você entender que você é a imagem e semelhança daquele que te criou, tudo que você colocar a sua mão, você vai prosperar.
Uau! Isso, essa, hein, gente? Ai, eu quero ser a Thalita. Não, você Quero é crescer. Cada um... maravilhosa, olha aqui. Ai, eu não obrigada. tenho, ela tem uma desenvoltura, ela chegou como se já me conhecesse há 1000 anos. Eu não sou essa pessoa que vai chegar. Isso é Então, um dom, mas- gente, eu admiro muito. Ai, eu fico feliz. É só com botar isso. o equilibrinho lá. O termômetro tem... Às vezes tem que dar uma segurada, às vezes você pode... A Beatriz, Sabe o quando que tá eu falo? comigo, é perigo. Se o coração estiver limpo, isso é uma frase aí também para vocês, hein? Nosso coração, a gente tem tudo que o nosso coração deseja. E a gente às vezes não para pensar o que o nosso coração está desejando. Eu, de verdade, tinha medo de casar. Então, meu coração buscava quem não iria casar comigo. Então, o teu coração tem tudo que ele deseja. Então, bota, se ele estiver limpinho, você vai começar a sentir, aqui cheirou mal, entendeu? Você vai criar esse feeling. Teve várias dicas pra você nesse episódio, amiga. Não só pra você, pra todo mundo que tá assistindo, gente. É verdade. Né? Thalita, foi um super prazer te Prazer foi receber. todo A Casa da Mover tá sempre aberta pra você. Eu poderia ficar 5 horas conversando com você. Bora. Vamos marcar uma segunda com o diretor. Bora. Né? Nossa, super top. E você que está assistindo a gente, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta, envia para seus amigos, manda para sua avó, para sua mãe, para sua tia, para a Xuxa, para a Sasha, enfim. E fique com a gente, porque nós teremos melhores episódios a cada dia. É isso. Um beijo. Um beijo. Ê!